Audiobook do livro O Desaparecimento do Universo, por Gary Renard. Parte 1, Tópico 2, Continuação. Uma vez que obviamente não existe nada nesse mundo que seja perfeito e eterno, J foi capaz de ver o mundo pelo que ele era, nada. Mas ele também sabia que o mundo tinha aparecido por uma razão e que ele era um truque para manter as pessoas afastadas da verdade de Deus e do seu reino. Por que ele tem que nos manter afastados da verdade? Pergunta Gary. Artem continua. Isso vai ser discutido mais para frente, mas você precisa entender que J fez uma distinção completa e inflexível entre Deus e tudo mais. Tudo mais sendo totalmente insignificante, exceto pela oportunidade que provia para ouvir a interpretação do Espírito Santo sobre ele, ao invés da interpretação do mundo. Qualquer coisa que envolva a percepção e a mudança seria por sua própria natureza imperfeita, uma ideia que Platão expressou, mas que não desenvolveu totalmente em termos de Deus. J aprendeu a não tomar conhecimento da percepção e a escolher com o perfeito amor do Espírito, em uma base consistente. A distinção vital entre o Espírito perfeito e o mundo das mudanças permitiu que ele ouvisse a voz do Espírito Santo, cada vez mais, o que com o tempo permitiu um processo para revelar onde ele poderia perdoar cada vez mais. A voz pela verdade ficou cada vez mais alta e forte, até que J chegou ao ponto de poder ouvir apenas a essa voz e ver através de tudo o mais. Finalmente J se tornou, ou melhor, voltou a ser, o que essa voz representava, a verdadeira realidade dele e sua como espíritos e sua unicidade com o reino do céu. Lembre-se, se você acreditar que Deus tem algo a ver com o universo da percepção e da mudança, ou se você acreditar que a mente que criou esse mundo tem algo a ver com Deus, vai sabotar o processo e dominar a habilidade de ouvir apenas a voz do Espírito Santo. Por quê? Uma razão tem a ver com a sua culpa inconsciente, que é algo com o que finalmente teremos que lidar. Outra razão é que um pré-requisito para alcançar o poder e a paz do reino é desistir de seu pseudo-poder e de seu próprio, embora precário, reino. Como você pode desistir das suas criações errôneas se acreditar que elas são a vontade de Deus? E como você pode renunciar à sua fraqueza se acreditar que ela é a sua força? Você precisa querer se entregar à ideia da autoridade de Deus se quiser ser capaz de compartilhar seu poder real. A humildade é o caminho. Não uma falsa humildade que diz que você é inadequado, mas uma humildade real que simplesmente diz que Deus é a sua única fonte. Você vai perceber que, exceto por seu amor, você não precisa de nada, e aquele que não precisa de nada pode ser confiável para tudo. Então, quando J fez afirmações como de mim mesmo nada posso fazer e eu e o Pai somos um, ele não estava clamando nenhum tipo de especialismo para si mesmo. Na verdade, ele estava abrindo mão de qualquer especialismo, individualismo ou autoridade e aceitando sua verdadeira força, o poder de Deus. No que dizia respeito a J, não existia J e finalmente não existia. Sua realidade, então, era do puro espírito e fora da ilusão completamente. Essa realidade também estava completamente fora da mente que criou o falso universo, uma mente que as pessoas confundem como o lar de sua verdadeira unicidade. J sabia que a criação errônea do universo não tinha nada a ver com a verdade. Sua identidade era com Deus e com nada mais. A paz de Deus, que ultrapassa o entendimento, não era mais algo pelo que lutar. Ele era dele através do seu pedido, ou melhor ainda, ele era sua por ter se lembrado. Ele não tinha mais que buscar o perfeito amor, pois com suas muitas escolhas sábias, ele tinha removido todas as barreiras que o haviam separado da realidade da sua perfeição. Seu amor, como o amor de Deus, era total, impessoal, não seletivo e totalmente inclusivo. Ele tratava todos igualmente, do rabino à prostituta. Ele não era um corpo. Ele não era mais um ser humano. Ele tinha passado pelo buraco da agulha. Ele tinha reivindicado seu lugar com Deus como puro espírito. Isso é puro não dualismo, uma atitude que, junto com o Espírito Santo, vai levá-lo ao que você é. Você e J são a mesma coisa. Todos nós somos, não existe nada mais.
mas você precisa de mais treinamento e prática para experimentar isso. Pergunta de Gary. Eu tenho sido ensinado que sou um co-criador com Deus, isso é verdade? Artem responde, não nesse nível. O único lugar onde você realmente é um co-criador com Deus é no céu, onde você não estaria consciente de ser de qualquer forma diferente dele, ou separado dele de qualquer maneira. Então, como você poderia não ser um co-criador com ele? Mas existe uma maneira aqui na Terra de praticar o sistema de pensamento do Espírito Santo como J fez, o que reflete as leis do céu, e esse é o seu caminho para casa. Nós vamos discutir depois os atributos do puro não-dualismo e como praticá-lo, conforme formos adiante. Mas, por enquanto, apenas tente se lembrar de que se Deus é o perfeito amor, então ele não é nada mais e nem você. Você é, na verdade, o amor de Deus e sua vida real é com Ele. Como Jesus, você vai chegar a saber e a experimentar que Deus não está fora de você. Você não vai mais se identificar com um corpo vulnerável ou com qualquer outra coisa que possa limitá-lo. E um corpo é qualquer coisa que tenha fronteiras ou limites. Você vai aprender, ao invés disso, sobre a sua realidade como puro espírito, que é invulnerável para sempre. Gary pergunta: vocês sabem, eu tenho ouvido, ultimamente, muitas pessoas ridicularizarem ideias como essa. Existe aquele cara que costumava ser mágico e agora chama a si mesmo de cético, e é aquele que põe fim à pieguice. Pessoas como ele estão sempre indicando que temas espirituais não são científicos. Ele parece pensar que a pessoa deveria ser dirigida pelos sentidos físicos e pelo que a experiência diz. Como eu posso lidar com pessoas como essas? Artem responde: perdoe-as. Nós vamos lhe dizer como. Além disso, essas pessoas nem mesmo percebem que são dinossauros. Esse homem supostamente respeita cientistas, mas Albert Einstein não era um cientista? Acredito que ele foi um muito famoso. Artem continua: você sabe o que ele disse sobre sua experiência em relação ao mundo? O quê? Ele disse que a experiência de um homem é uma ilusão de ótica da sua consciência. Einstein disse isso? Sim. Pessoas como seu amigo cético deveriam ser um pouco mais modestas e um pouco menos arrogantes sobre suas presunções. Ele, na verdade, é um homem muito inteligente, embora não use sua inteligência de maneira construtiva. Mas nós não estamos aqui para falar sobre ele. A vez dele de se tornar consciente da verdade virá quando tiver que vir. Enquanto isso, não espere que ele ou o mundo venham bater à sua porta. Olhe para o último dia de J antes da parte da ilusão onde ele foi crucificado. Você realmente pensa que a maioria do nosso povo queria ouvir o que ele tinha a dizer? E você realmente acredita que os gentios eram mais inteligentes do que nós? Vamos, aqueles idiotas nem mesmo entenderiam o sistema numérico arábico antes de mais de 1200 anos. Eles estavam ocupados demais dividindo as pessoas, perdendo dinheiro no jogo de dados e mantendo o mundo a salvo para a escuridão. Você está dizendo que o cristianismo é uma relíquia da Idade Média? Pergunta Gary. Estou dizendo que os europeus não estavam mais prontos para a verdade do que o resto do mundo. O universo realmente não quer despertar. O universo quer doces para se sentir melhor, mas o doce é projetado para prendê-lo ao universo. Agora palavras de Purchá. A partir do breve esboço sobre a progressão espiritual que acabamos de dar a você, agora deveria estar claro o que J quis dizer quando falava coisa como entrem pelo portão estreito, pois o portão largo e o caminho fácil levam à destruição. E aqueles que entram por ele são muitos, pois o portão é estreito e o caminho que leva à vida é difícil e aqueles que o encontram são poucos. Ele não estava tentando apavorar as pessoas ameaçando-as com a destruição se elas não andassem pelo caminho direito e estreito. Pelo contrário, ele estava dizendo a elas que o que estava experimentando aqui não é vida e, ao mesmo tempo, estava lhes mostrando o caminho para a vida. O que você está experimentando aqui é destruição, mas J sabia o caminho para sair daqui. É por isso que ele disse: tenha um bom ânimo, pois eu venci o mundo. Se ele não fosse um homem que tinha lições a aprender como você, então por que ele teria que vencer o mundo em primeiro lugar?
Ele entendeu inúmeras coisas que nós não entendemos, e ainda assim, tudo isso estava ligado a um sistema de pensamentos consistente, o sistema de pensamentos do Espírito Santo. Por exemplo, ele sabia que as antigas escrituras continham passagens que não expressavam o perfeito amor, não seletivo, que significava que não poderiam ser a palavra de Deus. Como que? O tipo de coisa que nós queremos dizer deveria ser óbvio. Por exemplo, você realmente acredita, como aparece em vários versos dos Levíticos, capítulo 20, que Deus disse a Moisés que os adúlteros, bruxas, médiuns e homossexuais deveriam ser levados à morte? Isso parece um pouco extremo, eu sempre gostei de médiuns. Sério? Pergunta Purcell. Não, eu não acredito que Deus diria isso. Então, agora você tem um problema fundamental. Sim, o fundo é mental, diz Gary. Continua Artem. O mundo é um problema mental, mas o problema que estamos citando dessa vez é a tentativa de reconciliar dois sistemas de pensamento que não podem ser reconciliados. Não estou me referindo ao Velho Testamento e ao Novo Testamento. As diferenças entre eles são sobre Jota, não sobre Deus. Ainda assim, os primeiros cristãos estavam desesperados para construir uma ponte entre Jota e o passado, e o que eles conseguiram foi simplesmente uma nova versão do passado. O que eu estou realmente comparando aqui é o sistema de pensamento do mundo que você pode encontrar tanto no Velho Testamento quanto no Novo, e o sistema de pensamento de Jota, que está ausente de ambos. Sim, você pode ter uma ideia sobre como Jota era a partir de algumas poucas afirmações dele que sobreviviam, mas é sobre isso que estamos falando. Não estamos lhe dizendo que o judaísmo ou o cristianismo são mais ou menos válidos um do que o outro. Nós já dissemos que todas as religiões têm tanto pessoas exemplares quanto ignorantes. Isso também é uma ilusão, porque, como Jota sabia, o corpo é uma ilusão. E aí você tem a razão número pela qual o pensamento do mundo e o pensamento de Jota são mutuamente excludentes. Porque a realidade de Jota não era o corpo e o pensamento do mundo está completamente baseado sobre uma identificação com o corpo como sua realidade? Mesmo aqueles de vocês que têm um vislumbre através do corpo ainda mantêm a ideia de uma existência individual, que é realmente bem pouco diferente do que ter um corpo. Na verdade, é com essa ideia de separação, tudo o que vem com ela, que você se sentencia a continuar no universo dos corpos. Por que você acha que o mestre, ao contrário das outras pessoas da sua época, tratava todos os homens e mulheres igualmente? Gary responde, diga-me você, eu presumo que existe mais nisso do que o fato de que ele não estava tentando levar as mulheres para a cama. Purcell continua. Era porque ele não via nem homens nem mulheres como corpos. Ele não reconhecia diferenças. Ele sabia que a realidade de cada pessoa era espírito, o que não pode ser limitado de maneira alguma. Então, elas não podiam ser homens ou mulheres. Hoje, suas feministas estão sempre tentando construir a grandeza das mulheres. Elas algumas vezes se referem às mulheres como deusas e a Deus como ela ou ao invés dele. Isso é bonitinho, mas elas realmente estão substituindo um erro por outro. Quando Jota usava a palavra ele para descrever Deus, ele estava falando metaforicamente na linguagem das Escrituras. Ele tinha que usar uma metáfora para se comunicar com as pessoas, mas você torna tudo real. Jota sabia que Deus não era um ser limitado por gênero sexual e nem as pessoas, porque elas não são realmente pessoas. Como você pode realmente ser uma pessoa se você não é um corpo? Isso é muito mais importante para você compreender do que possa imaginar nesse momento, e nós vamos explicar por quê. Sabendo a verdade, Jota tratou cada corpo como o mesmo, como se não existisse. Ele então foi capaz de olhar completamente através dele para a verdadeira luz do espírito imutável e imortal que é a única realidade de todos nós. De qualquer forma, como a maioria das pessoas hoje, ao invés de realmente de ouvirmos ao que Jota estava ensinando, a maioria de nós viu e ouviu o que queria ver e ouvir, para que pudéssemos usá-lo para validar nossa própria experiência, o que era a experiência de um ser indivíduo em um corpo. Portanto, nós tivemos que fazer dele um corpo individual muito especial, que é como nós realmente víamos a nós mesmos e como você ainda se vê.
Embora alguns de nós tendêssemos a ser um pouco mais intelectuais, as crenças da maioria dos primeiros seguidores eram simples o suficiente. Nós já tínhamos visto Jota depois da crucificação, e já que não tínhamos compreendido sua mensagem inteira, a opinião imprecisa e majoritária entre as seitas era que ele ia voltar para nós outra vez, como ele já tinha feito antes, e trazer o reino de Deus. Esperava-se que isso fosse acontecer muito rápido, não no futuro distante e não em nenhum outro lugar, mas exatamente ali. Eu não concordava com esse cenário em particular, porque, como Jota ensinou em meu evangelho, o reino de Deus é algo que está presente, mas não é visto nelas pelas pessoas. Em qualquer caso, existia alguma divergência até mesmo no início, mas a maioria dos seguidores aceitou a ideia de um retorno. Conforme os anos passaram e as condições de vida ficaram difíceis, entretanto, os líderes de uma nova religião em desenvolvimento tiveram que improvisar a fim de manterem o interesse das outras pessoas. Antes que tivéssemos consciência disso, já havia pessoas se relacionando com Jota como o maior corpo de todos. Eles já acreditavam que Deus havia criado um mundo falho, com pessoas imperfeitas como Adão e Eva, que eram capazes de cometer erros. Elas negligenciaram a lógica de que, para Deus, criar um imperfeito precisaria significar ou que ele próprio era imperfeito, ou que ele deliberadamente criou aqueles que eram imperfeitos, para que pudessem estragar tudo e ser punidos por ele, e sofrer aqui, no planeta psicótico. Então, de acordo com essa nova religião em desenvolvimento, Deus pega, inacreditavelmente, seu único filho primogênito, mais especial de todos, que aparentemente seria mais sagrado do que o resto da escória da terra, e o envia como um sacrifício sangrento para sofrer e morrer na cruz como uma forma de expiar os pecados no lugar dos outros. Mas agora existe outro grande problema, porque até mesmo, de acordo com as próprias doutrinas do cristianismo, isso realmente não expiou os pecados de mais ninguém. Se tivesse expiado os pecados das pessoas, então teria sido o fim deles. Mas não. Agora era necessário que todos acreditassem cegamente em todos os detalhes demonstrados exclusivamente pela religião cristã, ou então ainda iriam queimar no inferno, mesmo que acontecesse de nascerem, presumivelmente pela vontade de Deus, em um lugar, época ou cultura que nem mesmo está familiarizada com essa religião em particular. Tudo isso soa um pouco estranho, diz Gary, quando você coloca dessa maneira. Todo o sistema de pensamento não é exatamente lisonjeiro à natureza de Deus. É por isso que tudo isso é simbólico de uma imagem amedrontadora de Deus, ao invés de uma amorosa. Nós não queremos ser desrespeitosos, mas precisamos fazer algumas afirmações controvertidas, porque não existe exatamente um excesso de pessoas em sua sociedade que queiram mostrar essas coisas. É verdade que naquela época Jota era a pessoa mais avançada espiritualmente que já tinha aparecido na Terra. Mas todos, incluindo você, vão a um lugar a um dia atingir o mesmo nível de realização dele. Não existe exceção a isso. Portanto, Jota, no final das contas, não é diferente de qualquer outra pessoa, e a atitude dele era que ninguém seria deixado de fora do céu, porque existe realmente apenas um de nós, não todos esses corpos separados com os quais vocês estão sonhando atualmente. Você está dizendo que até os assassinos vão acabar no céu? Até mesmo São Paulo, ou Saul, como ele se chamava antes de mudar seu nome para poder ter sucesso com os gentios. Era um assassino antes de entregar sua espada. Você não entende o que estamos dizendo? Não existe São Paulo, não de verdade, nem ninguém mais, incluindo Jota, exceto em um sonho. Não existe ninguém lá fora. Existe apenas um Filho de Deus, que é você. Você vai entender isso. Mas são necessários anos de prática para realmente experimentá-lo. Você tem que querer, mas eu sei que você quer. Se estamos todos sonhando, questiona Gary, por que temos nossas experiências separadas, mas também temos as mesmas experiências? Por exemplo, nós todos vemos a mesma montanha do lado de lá da janela. Responde Artem, isso é assim porque existe apenas um sonho, o que explica as experiências em comum. A mente aparentemente se dividiu de tal forma que cada unidade observa o sonho de um ponto de vista diferente, o que explica suas próprias experiências pessoais. Nós esperávamos que essas conversas ficassem um pouco dispersas, o que está perfeitamente certo.
Mas vamos tentar nos manter ligados ao assunto e vamos examinar outras coisas conforme vierem. Tudo bem, diz Gary. Você está dizendo que J via as pessoas como o mesmo que ele e Deus, ilimitadas e perfeitas. Todas as outras características que colocamos nos outros ou em Deus são, na verdade, nossas próprias crenças inconscientes sobre nós mesmos? Porchat responde: Eu sabia que você não era tão tonto quanto parece. Você sabe que eu estou brincando, certo? Responde Gary. Claro, sorte minha, eu tenho uma mestra ascensionada amuada. Continua Porchat. Sim, mas isso é uma ilusão com propósitos de ensino, e deixe-me fazer outra observação. Voltando ao nosso assunto, você tem que entender que, como judeus, nós sinceramente acreditávamos que nossa religião tinha dado um grande salto à frente com o monoteísmo, a ideia de um Deus único, em oposição ao politeísmo, a crença de muitos deuses. A maioria de nós não sabia que o monoteísmo realmente havia sido originado com Akhenaton no Antigo Egito. E o que toda essa ideia e nossa aceitação dela fez foi pegar todas as diferentes personalidades e características boas e más de todos os deuses anteriores e incorporá-las em um único Deus. Então, diz Gary, agora ao invés de todos aqueles deuses confusos, vocês tinham apenas um Deus, porém confuso. Continua Artem, muito bem colocado. É claro que existe apenas um único Deus, e ele não é confuso de maneira nenhuma, e nem o era o rapaz J, que havia perdoado o mundo. Sua mente tinha voltado para o Espírito Santo, a quem ela pertencia. É a ele que sua mente pertence. Você a pegou lá e terá que devolvê-la. E eu tenho uma mensagem para você. Você não será realmente feliz até que o faça, não importando o que você imagine que tenha realizado em qualquer vida. Sempre haverá uma parte de você que sente que algo está faltando, porque em suas ilusões algo está faltando. Você disse que iria me dizer como J era. Isso me lembra de algo. Muitas pessoas parecem pensar que o primeiro nome dele era Jesus e o último era Cristo, diz Gary. Porchat continua. Sim, e sua inicial do meio era H. Felizmente, muitas outras pessoas percebem que a palavra Cristo vem do termo psicológico grego que pode ser aplicado a qualquer um e não apenas a J exclusivamente. Vou lhe dizer, nós costumávamos nos sentir muito tolos tentando descrevê-lo para as pessoas depois de sua crucificação e das suas subsequentes aparições para nós. Mas espere, esqueci de mencionar uma coisa. Eu queria dizer que é o que eu suspeitava, assim como alguns poucos que a ressurreição é algo que acontece na mente e não tem nada a ver com o corpo. Essa ideia, que no fim foi rejeitada por Paulo e pela Igreja, foi defendida por alguns dos gnósticos. Eu aprendi no final que essa ideia era correta. Isso traz algo que Artem e eu podemos dizer, e o cristianismo não. Os mais novos ensinamentos de J, sobre os quais falaremos com você finalmente, provarão ser corretos, enquanto tantas coisas que a Bíblia diz já foram ridicularizadas e serão demonstradas como falsas pela ciência. Se algo realmente vem de Deus, não faria sentido que acabasse se mostrando verdadeiro ao invés de falso. E também, devido a uma história nos evangelhos, eu algumas vezes fui citada como Tomé incrédulo. Assim como com J, você não deveria confundir o Tomé bíblico com o verdadeiro Tomé histórico. Uma história em um romance não necessariamente representa a verdade absoluta, mesmo que algumas pessoas queiram que seja assim. As experiências que podem ser trazidas pelos genuínos ensinamentos do Espírito Santo falam por si só. E o J histórico? Pergunta Gary. Ele nunca amaldiçoou uma árvore e a matou, nunca ficou nervoso e derrubou as mesas no templo, mas ele realmente curou algumas poucas pessoas que já estavam mortas, responde Porchat. Também seu corpo morreu na cruz, mas ele não sofreu como você pode imaginar. Em relação à sua maneira de ser, meras palavras não podem fazer justiça a ele. Estar na sua presença era uma experiência tão única que nos dava um sentimento de admiração. Sua paz e amor inalteráveis eram tão totais que algumas vezes as pessoas não podiam suportar e tinham que olhar para o lado. Sua atitude era tão calma e confiante que fazia você querer saber como ele fazia isso. Aqueles de nós que passaram muito tempo com ele, e como era o meu caso, conversaram com ele em particular, éramos inspirados por sua completa fé em Deus. Uma das coisas irônicas
e isso é algo que algumas pessoas não entendem, era que ele se considerava totalmente dependente de Deus. E ainda assim, essa dependência não era fraqueza como o mundo geralmente vê a dependência. Ao invés disso, o resultado era um estado de força psicológica inacreditável. Coisas que iriam apavorar pessoas fortes não significavam nada para ele, porque todas eram nada para ele. O medo não era uma parte dele. Sua atitude era a mesma como se você estivesse tendo um sonho enquanto estava adormecido na sua cama na última noite, exceto que estaria absolutamente consciente do fato de estar dormindo. E sabendo que estava dormindo, você também saberia que absolutamente nada no sonho poderia machucá-lo, porque nada daquilo era verdade. Você perceberia que estava apenas observando imagens simbólicas, incluindo as pessoas que não estavam realmente lá. Jota costumava me dizer, quando estávamos sozinhos, que o mundo era apenas um sonho insignificante, mas que a maioria das pessoas não estava pronta para aceitar uma ideia dessas, porque suas experiências em contrário eram muito fortes. E ele repetia que saber que o mundo é uma ilusão não é suficiente. Os gnósticos e alguns dos primeiros cristãos chamavam o mundo de sonho, os hindus o chamam de Maya e os budistas o chamam de Anika. Tudo tendo o mesmo significado. Mas se você não sabe o propósito do sonho e como reinterpretar as imagens que está vendo, o que é algo que discutiremos depois, então o ensinamento geral de que o mundo é uma ilusão tem um valor muito limitado. Entretanto, ele também disse que chegaria o tempo em que o Espírito Santo iria ensinar todas as coisas às pessoas, o que é algo com o que esperamos estar contribuindo ao compartilhar alguns dos mais novos ensinamentos de Jota com você, e que todos iriam saber que apenas Deus é real. Algumas vezes, no fim de uma conversa comigo, ele dizia, Deus é, e ia embora. Uma outra coisa sobre ele que raramente é mencionada é que ele tinha um excelente senso de humor. Ele era bem irreverente. Ele gostava de rir e levar alegria aos outros. Ele era totalmente desperto? Perguntou Gary. Sim, mas vamos deixar bem claro que o que queremos dizer com isso não estamos dizendo que ele era mais desperto dentro do sonho, mas que ele tinha despertado do sonho. Isso não é uma distinção pequena, Gary. Realmente ser aparentemente mais desperto dentro do sonho é o que passa por iluminação entre muitas pessoas. Mas não é isso que estamos ensinando. Você pode adestrar um cão para ser mais alerta e impressivo e para viver sua chamada vida de maneira mais plena. E quase qualquer ser humano pode ser ensinado a elevar sua consciência. Você sempre pode ser ensinado a olhar para um sonho com um padrão de pensamento, mais inteligente e uma tentativa de trazer algo mais diferente ou melhor. Mas nosso irmão Jota estava completamente fora do sonho. Ele não estava defendendo uma maneira de tornar a ilusão melhor ou de dizer a você como lutar por uma autoexpressão, para que não morresse com um potencial não aproveitado. Esses exercícios podem fazer com que você se sinta temporariamente melhor, mas você ainda estará construindo sua casa sobre a areia. Jota não seria contrário a você melhorar sua vida, mas ele estaria mais preocupado com sua fonte de orientação do que com a própria orientação, porque ele conhecia os tremendos benefícios do longo prazo que ser um verdadeiro seguidor do Espírito Santo traria à sua mente. O verdadeiro objetivo não é embelezar sua vida, é despertá-lo do que você pensa que é a sua vida. Então você estará construindo sua casa sobre a rocha. A mensagem de Jota não é sobre consertar o mundo. Quando seu corpo parece morrer, o que você vai fazer com o que acredita que é o mundo? Em relação ao mundo, você pode embelezá-lo, mas você não pode levá-lo de modo algum. Algumas dessas ideias não foram citadas em alguns dos evangelhos que foram rejeitados pela igreja, pergunta Gary. Dizer que foram rejeitados, segue-se por Sá, é ser bem suave. Em muitos casos, os evangelhos foram destruídos pela igreja para que nunca mais fossem lidos. As pessoas hoje em dia negligenciaram o fato de que quando Constantino tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano, significou que, pela lei, quaisquer outras religiões ou ideias espirituais foram declaradas ilegais. Então, se suas crenças não eram uma parte das doutrinas em rápido desenvolvimento da nova igreja, então você era considerado herege da noite para o dia, o que era um crime punível com a morte.
Era como se seu congresso subitamente aprovasse uma lei dizendo que todas as crenças religiosas que não estivessem exatamente condizentes com as doutrinas da coalizão cristã estivessem banidas e qualquer discordância da sua parte seria um crime passível de morte. Então o imperador Constantino não era mais tolerante do que aqueles antes dele que perseguiram os cristãos. Constantino era um soldado, um político e um assassino. Ele não fez quase nada que não fosse direcionado para aumentar seu próprio poder. Ele percebeu que o cristianismo já estava se tornando a religião mais popular do Império Romano e simplesmente fez a maior parte disso para si mesmo. Você não pode imaginar que alguém que saia por aí massacrando pessoas tenha tido algum tipo de experiência religiosa séria. Algumas pessoas não acreditam que guerras santas são justificadas? Pergunta Gary. Guerra santa? Outro oxímoro maior do que qualquer outro. Até mesmo Edgar Cayce disse que as guerras algumas vezes são necessárias, questiona Gary. Existe uma diferença enorme entre o santo e o necessário, diz Artem. Edgar era um homem bom e talentoso, mas ele seria o primeiro a lhe dizer que não era Jota. Jota riu da ideia de espiritualizar a violência, assim como riu do mundo. Tudo bem, então voltando ao nosso subestimado amigo Constantino e a alguma das primeiras ações da igreja, vocês estão dizendo que muitos evangelhos e ideias alternativas sobre Jota foram destruídos? Sim, e isso requer uma observação sobre o que acontece com o que é tornado por história. Você pode pensar que nós estamos lhe passando uma história revisada, mas o que você não entende é que tudo isso é história revisada, seja uma história religiosa, natural ou política. A verdade é que você não sabe o que história é. História com H é uma história escrita por aqueles que vencem as guerras. Se as forças do eixo tivessem vencido a Segunda Guerra Mundial, você hoje leria sobre as que grandes homens foram Hitler, Mussolini e Tojo, e o Holocausto e os estupros em Nanquim. Na invasão da China pelos japoneses, seriam citados apenas como uns poucos rebeldes que não se importaram de colocar suas vidas nas mãos deles. Felizmente para vocês, os aliados venceram a guerra e vocês são livres para estudarem a espiritualidade ao invés do fascismo. As pessoas nem sempre foram afortunadas o suficiente para acreditarem no que queriam. Meu ministério depois da crucificação foi principalmente na Síria. Eu estive lá 14 anos antes de Paulo, e eu também fiz longas viagens ao Egito, Arábia, Pérsia e até a Índia. Meu testemunho por Jota era muito franco e totalmente baseado no que eu o tinha ouvido dizer, tanto em público quanto em particular. Nós não contávamos histórias embelezadas sobre ele naquela época. Os primeiros evangelhos, como o meu, eram chamados de evangelhos de afirmações, porque eram simplesmente listas de ensinamentos que Jota havia dado escritos de memória. Os romances que os evangelhos se tornaram foram escritos mais tarde, em torno de 20 ou 70 anos depois das cartas de Paulo, ainda que elas apareçam depois da Bíblia. Pelo fato de eu estar apenas citando as palavras públicas e privadas de Jota, minhas comunicações, incluindo meu evangelho, tinham mais de uma compreensão intelectual. Entretanto, muitas das afirmações desse evangelho eram muito mais significativas para a cultura do Oriente Médio daquela época do que para a cultura do ocidental de hoje. Então eu vou explicar apenas um pouco do que considero mais relevante para você. Sendo o americano provinciano que você é, pode ser difícil acreditar nisso. Mas naquela época, as pessoas do mundo árabe eram mais avançadas de muitas maneiras do que os da Europa ou do Império Romano Ocidental. Por causa da sua herança, você acha que a Europa era o expoente máximo das aquisições intelectuais. Ainda assim, no Oriente Médio, a cidade de Petra fazia a Europa parecer um cortiço. As pirâmides no Egito não tinham a aparência que tem hoje. Elas eram completamente revestidas de lindas pedras calcárias polidas até ficarem lisas, que poderiam ser vistas brilhando por todo o deserto até uma distância de 100 milhas. A Biblioteca de Alexandria, no Egito, continha mais de 1 milhão de documentos, o que incluía a maioria da súmula do conhecimento e da história conhecida da raça humana naquela época. Até que, obviamente, foi parcialmente destruída pelos romanos através de suas invasões, e foram sujeitas a uma incrível negligência, pilhagem e alguns incêndios. Não estou dizendo isso para tornar a ilusão real, ou para aumentar o lirimismo sobre sonhos noturnos.
Estou citando isso apenas para mostrar a você que visão deturpada da história vocês têm. Vocês deixam de lado a Idade Média e pensam que a Europa é a religião que veio a ser chamada de cristianismo, foram de algum modo superiores ao resto do mundo naquela época. Ainda assim, os europeus foram os piores bárbaros de todos, e não importa se foram as tribos do norte romanas ou umas das últimas tribos cristãs, como os seus muitos atos violentos provam tão claramente. Infelizmente, a interpretação deles sobre nosso irmão Jota não era melhor do que a maioria das outras diligências. Sim, os europeus finalmente experimentaram um período de aperfeiçoamento, enquanto outras áreas entraram em declínio ou ficaram para trás. Mas a religião cristã foi quase que totalmente desenvolvida antes disso e, na verdade, agiu como uma força contra a renascença. Assim como ela se opõe ativamente a qualquer coisa que não se encaixe nos estreitos limites da sua teologia ignóbil. Palavras de Gary. Você não está sendo muito generosa com o cristianismo? A maioria dos cristãos que eu conheço são boas pessoas. Artem continua. Não estamos dizendo que não existe algum bem no cristianismo, ou que as pessoas cristãs algumas vezes não sejam o sal da terra, mas a religião delas é uma mistura de várias coisas, porque o mundo, que é uma projeção da mente que o fez, é uma mistura muito grande. Se a mente vai ser curada, então precisa de algo que não seja misturado. De qualquer modo, não seja bobo pensando que conhece sua história, porque você só está consciente de uma fração muito pequena e distorcida dela. Veja a história natural. Existem evidências sólidas, científicas, de que os seres humanos existem sobre a Terra por um tempo muito mais longo do que a maioria dos seus cientistas se disporia a dizer em público, porque eles temem que isso vai arruinar suas carreiras. Se eles não se adequarem aos modelos científicos aceitos, então seu trabalho não é financiado e sem dinheiro eles praticamente morrem na praia. Não espere ser informado tão cedo por seu governo e pelos gigantes intelectuais patrocinados pelas corporações da sua época, mas a verdade é que espécies humanas construíram e destruíram muitas civilizações altamente avançadas tecnologicamente nesse planeta. O padrão de construir e destruir civilizações tem se repetido muitas vezes, muito além do que você possa imaginar. Aquilo a que vocês se referem como Atlântida é apenas um exemplo, e o mesmo padrão está se repetindo conforme falamos. A grande alma, Gandhi, avisou que há mais na vida do que torná-las mais rápida. Mas o mundo aprendeu muito pouco, enquanto pensa que aprendeu muito. Novamente Gary. Algo que você disse me lembrou de um grupo de estudiosos da Bíblia sobre o qual li, que chegou à conclusão de que Jota provavelmente disse apenas 20% das coisas que o Novo Testamento o cita dizendo. Purchá responde, sim, na verdade a porcentagem é ainda menor do que isso, e eles estão errados sobre algumas das coisas que pensam que ele disse ou que não disse. Entretanto, nós não viemos aqui para tentar fazer uma contribuição aos estudos da Bíblia, o que apesar da sua contribuição válida é uma ciência falha. Como ela é falha? Um dos seus aspectos é que quanto mais uma citação aparece em diferentes fontes, mais credibilidade recebe. Entretanto, os evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas foram todos copiados de fontes anteriores, e Mateus e Lucas também foram copiados de uma fonte comum, assim como o do livro de Marcos, que embora tenha sido escrito antes dos outros 3 evangelhos mais famosos, aparece em segundo lugar na Bíblia, porque os caras queriam começar a partir do Novo Testamento, com aquele desnecessário negócio de árvore genealógica em Marcos, que tentou traçar a ascendência de Jota de volta até o rei Davi, para cumprir uma profecia, ainda que o nascimento presumido através de uma virgem fosse invalidar tudo isso de qualquer forma. Casualmente, a antiga escritura original dizia apenas que uma jovem mulher daria à luz a ele, referindo-se ao Messias. Nunca foi dito que uma virgem daria à luz. Isso foi planejado depois, baseado em histórias parecidas de outras religiões antigas. Pode apostar que sim, continua Artem. Praticamente toda a religião cristã foi tirada de histórias e escrituras anteriores, incluindo, mas não de maneira limitada, alguns dos antigos pergaminhos de cobre do Mar Morto que não sobreviveram. A propósito, nós não fomos muito lisonjeiros em relação aos essênios antes, mas eles tinham um grande talento para escrever e preservar as escrituras, quais eles eram mais devotados do que qualquer outra pessoa. Vocês não estão pegando leve com nenhuma pessoa, estão? Pergunta Gary. As pessoas não são boas nem más, você verá.
O ponto que começamos a mostrar sobre as regras do conhecimento bíblico é esse. Se os escritores dos evangelhos copiaram uns aos outros o que não era incomum naquela época, e os estudiosos de hoje dão credibilidade às histórias e citações baseadas no número de fontes diferentes onde elas são encontradas, então as descobertas muitas vezes serão errôneas, especialmente se a fonte original das cópias estava errada para o início de conversa, ou se essa fonte original foi modificada por aquele que a copiou e depois foi perdida ou destruída. Então, copiar alguma coisa não a torna verdadeira, e o fato de que algo não foi copiado muitas vezes não o torna falso. Sim, um aluno excepcional. Agora eu vou dar uma profecia a você. Você vai escrever um livro sobre isso, que vai contar a algumas pessoas o que dissemos. Um livro? Eu tenho dificuldade em preencher um cheque. Isso vai lhe dar uma chance de usar sua memória e aquelas anotações que você está tomando. Eu não acho que as pessoas acreditariam em mim se eu lhes dissesse que vocês, caras, apareceram para mim desse jeito. Na verdade, algumas pessoas, continua Artem, iriam acreditar e algumas não iriam, mas e daí? Tenho uma sugestão que vai ajudá-lo a ir em frente a ser pacífico. E se você não tentar convencer ninguém a acreditar em nada. Comecei a escrever o livro como se fosse apenas uma história, como se você o tivesse criado. Então diga às pessoas que elas criaram você. Tudo é criado, esse é o ponto, meu irmão. Eu não sei, continua Gary, eu provavelmente nem seria capaz de colocar a pontuação correta. Artem continua. Qual é a diferença, desde que as pessoas consigam entender? Não se preocupe com os detalhes, apenas escreva o que dizemos a você. É a mensagem que importa, não o modo de falar. O que você confundir na pontuação vai compensar com substância e consistência. Além disso, você pode se surpreender. Peça ao Espírito Santo para ajudá-lo. Você vai se sair bem. Gary continua. Isso não contradiz o que vocês me disseram antes, sobre como eu não tenho que contar a ninguém nada do que se não quiser, e como vocês não vão me contar sobre o futuro e sobre qualquer coisa? Pursa responde. Não, nós não vamos lhe dizer muito sobre o futuro, e você não tem que escrever nada se não quiser. Mesmo que o faça, você tem que aparecer em público se não se sentir... Mesmo que o faça, você não tem que aparecer em público se não se sentir confortável com isso. Você não gosta de falar para multidões, não é? Gary responde. Eu iria preferir enfiar pedaços de vidro no meu traseiro ao invés de fazer isso. Pursa continua. Não acho que isso vá ser necessário. O ponto é, você é livre para fazer o que quiser. Mas, sério, saiba da sua parte não fazer isso sozinho. Mas seria sábio da sua parte não fazer isso sozinho. Deixe J ou o Espírito Santo tomar as decisões por você sempre que tiver tempo de pedir isso a eles. Nós temos uma vantagem ao falar sobre isso, porque tudo o que vai acontecer já aconteceu. Não é como se nós estivéssemos lhe dando uma tarefa especial, nós apenas estamos lhe contando o que já aconteceu. Nós vamos chegar lá uma hora dessas. Gary pergunta. Eu me sinto um pouco desconfortável em não contar a Karen sobre isso. Ela seria capaz de ver vocês dois se estivesse aqui? Claro, os corpos que projetamos são tão densos quanto os de vocês, embora nossos cérebros não sejam, brincadeira, mas qualquer um seria capaz de nos ver da mesma maneira que você. Entretanto, você pode estar fazendo um grande favor para a Karen por não lhe contar sobre nós por enquanto. Como é isso? Pergunta Gary. Se você contar a ela sobre nós agora e ela acreditar em você, o que ela faria então? Isso iria alterar sua vida e trazer uma série de acontecimentos dos quais ela não precisa. Seria melhor para ela se você contasse depois, quando nossas visitas terminarem. Você é a única pessoa que queremos que esteja envolvida nesse momento. Eu posso tirar foto de vocês e gravar suas vozes? Você poderia, mas vou lhe dar 3 razões pelas quais não deve fazê-lo. Primeiro, você se sentiria tentado a provar às pessoas que nós aparecemos a você, embora quaisquer atores pudessem ter nos representado ou as nossas vozes. Então não iria realmente provar nada. Segundo, isso não tem nada a ver com convencer ninguém de que você está certo. Tem a ver com compartilhar ideias para ajudar as pessoas através do caminho. Terceiro, usar nossas visitas como um meio de induzir a crença de qualquer pessoa em nós não estaria de acordo com o que estamos ensinando. Queremos ensinar de uma maneira que vá induzir o tipo de aplicação prática que leva à experiência da revelação. É isso que fortalece a crença de uma maneira genuína. E se as pessoas rejeitarem o que vocês têm a dizer ou se apenas usarem isso um pouco e depois desistirem e passarem para outra coisa?
Essas são respostas possíveis, mas algumas pessoas vão persistir nelas e tirar o máximo delas. Como já dissemos, não se preocupe com esses detalhes. Nenhum aprendizado é desperdiçado. Qualquer coisa que você aprenda fica em sua mente para sempre. Você não pode perdê-lo. Mesmo que não esteja consciente do ensinamento, ele ainda está lá. É por isso que você não deveria se preocupar muito se achar que pode não chegar ao céu nessa vida em particular. O aprendizado não é linear. Não apenas tudo permanece na mente, mas você pode ter certeza de que qualquer decisão aparentemente linear sobre a reencarnação não é feita pelo corpo ou cérebro humano. Essa decisão é feita pela sua mente em um nível completamente diferente, dependendo do fato de você ter ou não feito sua parte em ajudar o Espírito Santo a curar sua culpa inconsciente. Como dissemos, não importando o que apareça acontecer, sua mente retém toda a informação. Legal, então nenhum de nós é tão estúpido quanto parece, diz Gary. Certo, toda ignorância é na realidade uma repressão que existe para produzir um efeito particular por uma razão específica sobre a qual falaremos depois. Sabe, é engraçado, mas muitas coisas que vocês dizem parecem verdadeiras para mim, ainda que não as tenha ouvido antes. É porque durante muitas de suas vidas passadas você não foi inexperiente em termos de instrução teosófica. Durante os últimos poucos anos, você tem visto imagens sobre como era sua aparência em suas vidas passadas. Ter visões místicas é um dom seu. Uma parte da razão pela qual você teve tantas experiências espirituais nessa vida e o motivo pela qual você aceita tantas dessas ideias avidamente é porque suas vidas combinadas de aprendizado ainda estão dentro de você. Você pode me dar uma visão breve disso? Muito breve, diz Artem. Lembre-se, nada disso torna você único ou especial. Quase todas acabam estudando as mesmas coisas no final. Em uma vida, você foi afortunado o suficiente para ser um entusiasta do grande pensador da Cabala, Moses Cordovero. Sua famosa fórmula, Deus é toda a realidade, mas nem toda a realidade é Deus, afirmava um ponto muito importante e também fez uma distinção vital entre o misticismo cabalístico e o panteísmo. Em outra parada da roda do tempo, você foi um muçulmano sufi. Isso é engraçado, os judeus e os árabes odiaram uns aos outros com frequência, embora as diferentes vidas tenham sido tanto um quanto o outro, diz Gary. Artem continua. Ótima observação. Até mesmo no nível da forma, os árabes e os judeus, como os sérvios muçulmanos, são basicamente os mesmos, o que mostra a você a que ponto as pessoas chegam para serem diferentes. Isso é verdadeiro para a maioria das pessoas. Apenas alguns exemplos parecem mais extremos. Hoje em dia, é comum que judeus, negros e nativos americanos se sintam vitimados pelo passado, mas muitos deles ficariam chocados em saber que vitimaram outras pessoas em vidas anteriores. Justamente por isso existem muitas vítimas de abuso infantil que se tornam abusadores na mesma vida. Portanto, a dança da vitimização, da dualidade contínua, fazendo com que todos em uma época ou outra usem os mantos manchados de sangue do julgamento justo. Como um muçulmano sufi, você cultivou dentro de si mesmo o pensamento da unicidade, ou monismo, e fez progressos em experimentar cada coisa aparentemente separada como um véu ilusório sobre a verdade eterna. Você reconheceu a realidade de Deus e a falta de importância da matéria, e um dos versos do Corão que era mais caro a você era: todas as coisas na criação sofrem a extinção e lá permanece a face do teu Senhor em sua majestade e generosidade. Você também percebeu que uma parte essencial de cada ilusão e a mudança é a mudança, ou como você aprendeu a chamar em uma vida budista, impermanência, o que era irreal em oposição ao objetivo da luz clara. Todo esse aprendizado foi saudado muito gentilmente por algo que você estudou em ainda outra vida, os ensinamentos de Platão, que falou e escreveu sobre uma ideia perfeita por trás de todas as coisas imperfeitas desse mundo. Ele a chamou de O Bem e o descreveu como uma realidade eterna, o reino não afetado pelas vicissitudes da mudança e da decadência. 6 séculos depois, outro de seus professores, o neoplatonista, conhecido como Plotino, iria emprestar e expandir a postulação de Platão de que o bem é um, e iria tentar defini-la como a fonte máxima de todo no mundo. Entretanto, como quase todos os outros grandes filósofos da história, com exceção de Jota, nem Platão, nem qualquer um de seus sucessores compreenderam onde o mundo realmente se originou, ou, o mais importante, por quê.
Gowry pergunta: então o pupilo mais popular de Platão, Plotino, provavelmente foi um plagiador das postulações platonistas? Responde Artem: mais uma explosão dessas e você será punido. Você já sabe quando estamos brincando agora, não é? De qualquer forma, Platão teria gostado de Plotino, e nós queremos enfatizar que todos esses são caminhos para uma vida inteira. Nosso excesso de simplificação está destinado apenas a lhe mostrar que você realmente passou vidas inteiras nesses assuntos. A ideia de uma realidade imutável não é insignificante. Para ver por quê, vamos observar a noção do yin e do yang, que você explorou durante várias encarnações taoístas e budistas no Extremo Oriente. Cara, eu andei mesmo por aí, não é? Todos o fizeram no fim, mas tudo isso realmente aconteceu de uma vez só. Como Einstein afirmou, o passado, o presente e o futuro, todos acontecem simultaneamente. Consequentemente, quando partimos hoje à noite, você vai se sentir como se tivéssemos estado aqui durante horas, mas apenas 20 minutos terão se passado pela contagem do relógio. Nota de Gowry. Nesse ponto, olhei de relance para meu relógio e vi que, ainda que Pursa e Artem tivessem conversado comigo pelo que parecia ser 1 hora, apenas 11 minutos haviam se passado. Fecha a nota. Comentário de Gowry. Você deve estar brincando. O ponteiro dos segundos do meu relógio ainda está correndo normalmente, mas tem alguma coisa bem esquisita acontecendo aqui. Não se preocupe, continua Artem. Nós sabíamos que essa seria a mais longa das nossas conversas, então decidimos brincar um pouco com o tempo, ao invés de atrasar você. Nós sabemos que você precisa de uma boa noite de sono porque tem trabalho a fazer de manhã. O tempo pode ser alterado porque, embora sua experiência seja linear, você realmente é um ser não linear. Nós geralmente não fazemos brincadeiras desse tipo, mas ainda vamos nos divertir um pouco com você em outra ocasião quando brincamos com o espaço. Não o espaço sideral, apenas espaço. Você não é um ser especial, mas você não é um ser espacial, mas um não espacial. Ou, como os físicos poderiam colocar isso, você está tendo uma experiência local, mas você realmente não é local. Nós dissemos que iríamos falar sobre Yin e Yang, e aqui encontramos o mesmo tipo de situação que existe com todas as outras filosofias e teorias espiritualistas famosas desse mundo. A ideia original por trás do Yin que é energia passiva, ou Qi, e o Yang, que é energia ativa, é que elas vêm do Tao, que é a absoluta serenidade. Mas, já que o Tao não pode perceber a si mesmo, então decidiu dividir-se em dois e se manifestar eternamente, dando vazão a uma interação sempre mutável e aparentemente infinita das forças de equilíbrio. Essa é uma definição muito imperfeita a propósito. Eu não vou entrar no desenvolvimento do taoísmo, o que é um processo extremamente longo, mas a ideia geral parece familiar? Sim, responde Gowry. Então as ideias da nova era são realmente muito antigas, e até mesmo Platão deve alguma coisa aos professores que vieram antes dele. Todos nós devemos, continua Artem. A ideia do não era completamente original, mas Platão ainda é um grande filósofo. Até mesmo Jota, embora fosse muito mais avançado do que Platão, admirava sua história da caverna. Gowry agora falando. Eu me lembro disso, minha mãe costumava lê-la para mim quando eu era bem pequeno. Eu me lembro de pensar que era assustadora. Por que você acha que sua mãe fazia isso, se sabia que você realmente não poderia compreendê-la muito bem? Porque ela queria abrir um pouco minha mente e fazer com que eu soubesse que havia mais ideias divergentes disponíveis para mim do que o lixo comum que a sociedade iria despejar sobre mim. Exatamente, diz Artem. Ela era uma mãe excelente, e nós vamos falar um pouco sobre aquela história já já. Como estávamos dizendo, a ideia por trás do Yin e Yang não é muito diferente de muitas outras filosofias. Infelizmente, ela também contém o mesmo erro básico que as outras. O Yin e o Yang interagem para sempre, e você encontra um pouco de Yin em todo o Yang e um pouco de Yang em todo o Yin. E enquanto isso, aquilo que o mundo ridiculamente chama de vida contínua ad nauseam. Mas a filosofia nunca realmente se importa em considerar a falta de sabedoria em tudo isso, exceto para presumir que a consciência Qi e a percepção são mercadorias muito valiosas. Quando terminarmos, você vai ter uma ideia do que elas realmente são.
e também terá recebido sua primeira visão geral sobre como virar o feitiço contra o feiticeiro. O que você quer se lembrar agora é que, por causa de suas experiências espirituais, existe um senso comum entre a maioria dos criadores dessas ideias de que o Um era imutável, eterno, e nesse ponto elas foram bem precisas. Outro ponto que muitas delas tinham como certo era de que não fosse o Um era ilusório. Até mesmo o julgamento em sua forma básica, como rotular algo como bom ou mal, seria para diferenciar entre coisas que realmente são a mesma por causa da sua irrealidade. Portanto, realmente não é válido julgar nada. Então isso é o mesmo tipo de não julgamento que o Bhagavad Gita descreve como quando o sofrimento e a alegria são iguais? Questiona Gary. Sim, você falou como um hindu esperto, o que você também foi. Como um hindu esperto, você não tinha utilidade para a política, exceto sobre como ela poderia ser usada para reconhecer a ilusão. Mas reconhecer a ilusão é apenas uma parte do processo de perdão, como foi ensinado por Jota, não todo ele. O resto está vindo. Sem que perceba, você será um dos fundamentos de Jota. Você se importaria de explicar isso? Bem, eu amava Jota. Ele era como uma luz levando as crianças de volta para seu verdadeiro lar no céu, diz Artem. Uma vez eu estava com ele e disse algo que era misericordioso. E ele disse que eu agora era um com os fundamentos dele. Ele continuou dizendo que isso simplesmente significava que eu estava começando a pensar como ele, algumas vezes exatamente de acordo com ele. Apenas então, ele disse, ele poderia entrar mais profundamente na minha mente e ser ainda mais próximo de mim, porque eu estava começando a ver como ele pensar com a mesma atitude interior, o que a visão espiritual realmente é. Como já dissemos, isso não tem nada a ver com os olhos do corpo, embora você possa experimentar símbolos dessa atitude interior que ocasionalmente podem ser vistos com os olhos do corpo. Vamos enfatizar algo? As pessoas não deveriam se sentir mal ou menosprezadas se não vierem qualquer um desses símbolos. Eles não são necessários. Algumas pessoas têm um dom para eles, como você, mas os dons de outras pessoas são em outras áreas. O efeito aparente é supérfluo, é na causa que estamos interessados. É claro que Jota se identificou tão completamente com o Espírito Santo que estava se referindo ao fato de eu estar pensando como ele, como o Espírito Santo, não como Jota, o corpo. Se as pessoas não se sentirem confortáveis com Jota, elas sempre podem pensar sobre o Espírito Santo pelo fato de você pensar que é um corpo ou alma específica. Seria útil para você ter alguém sobre quem pensar como um ser específico ao invés de abstrato, para ajudá-lo e levá-lo além de todos os símbolos. Krishna, Gautama, Buda, Zoroastro ou qualquer um do resto da gangue não seria adequado? Pergunta Gary. Sim, seria. Mas então você não estaria estudando, Jota. Você pensa que é tudo a mesma coisa, mas para o olho treinado existem distinções importantes que fazem toda a diferença no mundo. Não é nossa intenção diminuir coisa alguma, todos vão terminar no mesmo objetivo finalmente, e na verdade eles já chegaram lá. Essa é a amplitude para a qual você ainda não está totalmente pronto. Apenas lembre-se de que se você escolher trabalhar com Jota, então pode estar certo de que ele vai ajudá-lo. Uma citação ou duas do Evangelho de Purusha vão ilustrar isso. Eu sei, e Gary continua. Estou esperando pacientemente. Artem continua. Eu sei, e estamos chegando lá. Para completar nosso pequeno tour, você teve muitas vidas boas e muitas outras que foram aparentemente desperdiçadas. Algumas vezes você sonha com elas, sonhos bons e ruins. Deixe-me perguntar algo. Você ainda está tendo o sonho de ser um índio americano na cidade onde os grandes rios se encontram? Como você sabe disso? Eu esqueci, vocês sabem tudo. Agora continuando por Sá. Sim, nós não queremos lembrá-lo de que só podemos trabalhar com você usando palavras e símbolos que você compreenda. Você teve milhares de vidas, incluindo muitas vidas cristãs de formas variadas e muitas outras que envolveram religiões que a maioria das pessoas não reconhecia. Por exemplo, como um aborígene, sua experiência era a de que um espírito do mundo, ou Ika, como você o chamava naquela época, era tão real para você, ou mais ainda, do que sua tão chamada vida desperta.
Aliás, de todas as suas vidas até agora, seria difícil escolher uma mais gratificante do que na época em que você foi um amigo e aluno de um índio americano, professor espiritual conhecido como o Grande Sol. Há 1000 anos existia uma cidade tão grande quanto Boston ou a Filadélfia no início de 1800. Esse lugar onde as pessoas se reuniam ficavam ao redor do que agora é St. Louis, mas seus habitantes não incluíam pessoas brancas. Eles tinham casas, não tendas. As tendas eram usadas principalmente pelas tribos das planícies que viajavam de acordo com as estações. Você era um índio que vivia nessa cidade e conhecia aquele que as pessoas diziam ter vindo do sol para ser um mediador entre o céu e a terra. Eles o chamavam de o Grande Sol. Ele rejeitou o sacrifício humano e ensinou a maioria dos 10 mandamentos e um pouco da sabedoria de Jota 500 anos antes de qualquer homem branco ter trazido a Bíblia para a América. Ele era como um rei ou um papa e vivia no topo de um morro estupendo, feito pelo homem, em uma estrutura que as pessoas tinham construído para ele como um sinal de amor e de respeito. Embora não existisse uma linguagem indígena escrita naquela época, a pronúncia do nome da cidade agora seria algo como Karhatkia. E o Grande Sol era conhecido e respeitado por todo o coração do continente. Os rios ligavam a cidade a partes diferentes do país e você ganhava a vida como comerciante de peles. Você sempre teve um ponto de honra compartilhar alguns dos ensinamentos do seu amigo com as tribos, enquanto estava fazendo negócios com elas. E você sempre ficava feliz em voltar para casa e aprender mais com esse homem, que era um ser espiritual iluminado. Eu tenho algumas imagens disso na minha mente. Diga-me, esse cara está no livro dos Mormons? Não, responde Purchá. Joseph Smith não estava ciente dele, nem a maior parte das pessoas. A história indígena americana era uma tradição oral. Smith estava fazendo alguma outra coisa. Ele escreveu o que deveria escrever a partir daqueles pratos de metal que estava traduzindo. De qualquer forma, o Grande Sol era muito parecido com Jota, apenas 1000 anos depois. Mas nós não vamos lhe contar muito sobre aquela vida ou sobre seu professor. É nessa vida que estamos interessados. Nós estamos lhe dando algum background para ajudar a se prepará-lo para a forma mais nova e avançada dos ensinamentos de Jota, e é por isso que queremos evitar que você cometa um erro menor que foi cometido pelo Grande Sol. Todos cometem erros, até mesmo os seres iluminados. A Terra não é um lugar de perfeição. Na verdade, ela é projetada para ser um lugar onde a verdadeira perfeição é impossível. Você pensa que o universo está evoluindo para a perfeição. Essa ideia é falsa. O universo é estabelecido para parecer que está fazendo isso, mas ele realmente está apenas girando em seu eixo, repetindo o mesmo padrão vezes e vezes sem conta, de formas diferentes. Isso é uma armadilha na qual você ficará preso. A diferença entre seus erros e os erros de um ser iluminado está em sua habilidade de praticar o verdadeiro perdão. Eles percebem que se os erros dos outros devem ser perdoados imediatamente, então os deles também devem. Eles também sabem que realmente não importa o que possam fazer, mas poucas pessoas estão prontas para aceitar isso. A maioria carrega seus erros e suas culpas por íons, mas não existe necessidade disso. Então, como foi que ele estragou tudo? Questiona Gary. Ele não fez isso realmente. Era apenas uma questão de como ele passava seu tempo. Ele teria servido melhor às pessoas se simplesmente as ensinasse sobre a verdade, tanto naquela época quanto agora, no norte, no sul, leste ou oeste. O mundo precisa de ajuda. Ele está cheio de pessoas atacando outras mentalmente, e que nem mesmo sabem que estão atacando. Elas apenas pensam que estão certas, são ponderadas ou são algum tipo de vítima. O Grande Sol se permitiu ficar distraído em relação ao que era mais útil. Nós já lhe dissemos que aqueles que é realmente iluminado dificilmente busca papéis de liderança. Há 2000 anos, muitos do nosso povo queria que Jota fosse um tipo de Messias majestoso ao invés de um Messias sacerdotal. Mas ele ficava feliz em apenas compartilhar a verdade com as pessoas e em dar a elas sua experiência. O amor de Deus era sua única preocupação. O Grande Sol, entretanto, tornou-se muito parecido com o Papa. Ele acabou como a maioria dos outros líderes espirituais convencionais, perdendo seu tempo com política e distribuindo chavões em público, ao invés de elevar as pessoas a um nível totalmente novo, que era o que elas realmente precisavam. Deixe a política para os políticos. Dê a César o que é de César. As pessoas precisavam ser ensinadas, mas se você realmente lhes disser a verdade, então devia estar pronto para desistir de qualquer popularidade. Você terá que aceitar isso.
mas que ouçam aqueles que tenham ouvidos para ouvir. Então o grande sol se tornou um grande tomador de decisões, e as pessoas pensaram que aquilo era importante. O que foi realmente útil foi quando ele falava com as pessoas, uma a uma, ou em pequenos grupos, e lhes contava tudo o que sabia, ao invés de reter tudo, preocupado com a maneira com as quais elas iriam receber seus ensinamentos. Nós já dissemos que você não tem que dizer nada a ninguém se não quiser. Se você escolher ensinar de vez em quando, então é melhor dizer a verdade e ver algumas pessoas partindo do que dizer que a elas apenas o que elas querem ouvir e fazer com que fiquem. O sucesso no mundo está em manter muitas cabeças acenando afirmativamente, mas a verdade não faz as pessoas anuírem. Ela as deixa chocadas, ou pelo menos se faz questionar muitas coisas. No fim, o grande sol desejou ter ensinado mais e feito menos relações públicas, o que acabava ocupando cada vez mais seu tempo. Ele sabia que no final da sua vida, que não tinha sido completamente perdoado. Ele apenas tinha um pequeno arrependimento sobre não ter usado seus dons de maneira mais construtiva. Um arrependimento que ele depois perdoou. Obviamente, estamos trazendo isso à tona para ajudar você. Não tente se tornar algum tipo de grande alvo. Apenas diga a verdade às pessoas e deixe que o Espírito cuide do resto. A maioria do seu tempo deveria ser gasta aprendendo com ele, não tentando ser uma estrela. Você disse que eu fiz muito progresso naquela vida? Sim, mas por que você acha que foi assim? Você passou apenas uma pequena parte do seu tempo ensinando e a maior parte do tempo ouvindo seu amigo. Você foi afortunado o suficiente para ouvi-lo em particular, onde era mais aberto e detalhista. Em outras palavras, você era um aluno. Então, não lhes demos esse indicador adicional, que você já está vivenciando, mas no qual você deveria sempre ter cuidado de se lembrar no futuro. Os maiores progressos não são feitos sendo um grande professor, eles são feitos sendo um grande aluno. O grande sol realmente veio do sol? Nunca leve a publicidade a sério. Continuando Artem. De qualquer forma, seu amigo lhe disse que tinha nascido como qualquer outro homem. Algumas vezes as pessoas insistem em dar muita importância ao trivial e a não prestar atenção ao que é importante, como ir para casa, o que é o que nós viemos ajudá-lo a fazer. E J foi concebido e nasceu como qualquer outro homem? Perguntou Gary. Essa pergunta só poderia ter importância para pessoas que pensam que o corpo é importante e que o corpo de J era muito importante. Sem entender isso, o resto é impossível de compreender. Você vai chegar lá e vai começar a perceber o quanto os outros corpos são insignificantes. Só depois disso é que poderá experimentar o quanto o seu próprio corpo é insignificante. De que outra maneira você poderia ser livre? Você não vai se libertar até que perceba que você mesmo forja as correntes que o prendem. Vocês mencionaram que Paulo rejeitou a ideia da ressurreição ser da mente e não do corpo, mas um dos fatos históricos de que eu mais me lembro sobre ele é que ele conversou com outros líderes das seitas judaico-cristãs que permitiram que as pessoas que se convertessem à fé dele simplesmente sendo batizadas ao invés de circuncisadas. Artem responde. Eu lhe disse que ele realmente agradava às multidões. Mas não nos compreenda mal. Não estamos dizendo que Paulo não era um dos homens mais brilhantes e influentes da história. Obviamente, alguns de seus escritos são formidáveis em sua eloquência. Sua experiência espiritual sobre J na estrada de Damasco foi genuína. É apenas que na análise final, muitas das coisas que ele estava dizendo simplesmente não eram as mesmas que J falou. Você vê, J ensinou a verdade inteira e ainda o faz enquanto, como você pode ter percebido de tudo o que estamos dizendo, outros antes e depois dele ensinaram partes da verdade. As pessoas tendem a pegar as partes que parecem iguais e presumir que cada um está dizendo a mesma coisa de maneiras diferentes, mas J é único. J iria concordar com algumas das mesmas ideias de Krishna, Lao Tzu, Buda e Platão expressaram antes dele, mas não com todas elas? Perguntou Gary. Sim, e ele iria concordar com algumas das mesmas ideias que Paulo, Valentino e Plotino expressaram depois dele. Realmente existem verdades universais que J tinha em comum com outros. Uma vez que você compreenda o que está dizendo em sua totalidade, então ele fala por um sistema de pensamento original que vai levá-lo muito mais rapidamente a Deus, e que é realmente o mesmo que qualquer outro.
Tudo isso nos traz a posição onde podemos começar a falar sobre o que J estava falando. Como uma pequena parte disso, vou lhe contar algo sobre meu evangelho. Primeiro me diga brevemente o que você sabe sobre ele, como uma maneira de clarear seus próprios pensamentos. Bem, eu não sei muito. Alguns caras acidentalmente encontraram uma cópia dele no Egito depois da Segunda Guerra Mundial, junto com um punhado de outro material gnóstico, e a igreja disse que as citações tinham sido criadas pelos hereges gnósticos. Ouvi dizer que alguns estudiosos da Bíblia recentemente chegaram a uma opinião bem mais elevada sobre ele, disse Gary. Sim, você realmente não o leu, não foi? A não ser por aquela vez em que você folheou naquela livraria quando passou metade do tempo olhando para a linda mulher no fim do corredor. Existe uma pequena nota de julgamento nesse comentário, brinca Gary. Pursá. Não, mas você não poderia ler meu evangelho muito bem enquanto estava ocupado, tendo aqueles pensamentos superficiais sobre o corpo dela. Isso não é justo, eu também estava tendo pensamentos superficiais sobre a mente dela. O que você pensa sobre o que realmente leu? Eu não absorvi muito. Você se importaria de me dar uma visão mais erudita, diretamente de fonte segura? Purchá continuou. Não, mas eu lhe disse que não vamos nos deter nele. Você pode fazer sua própria lição de casa se quiser saber mais sobre ele do que o que eu realmente vou lhe contar. A descoberta do meu evangelho, em 1945, marcou o primeiro momento em que uma cópia completa dele foi vista por qualquer pessoa em milhares de anos. As únicas outras partes que restaram foram alguns fragmentos gregos que foram redescobertos antes. Você poderia escrever um livro apenas sobre meu evangelho, e algumas pessoas o fizeram. Eu já lhe disse que existem citações nessa cópia que foram acrescentadas depois, que J nunca disse. Você também tem que considerar a influência de aproximadamente 300 anos de cultura e linguagem egípcia e filosofia gnóstica na versão de Nag Hammadi, para julgar algumas das suas citações. E ele também não incluiu tudo o que J me disse em particular, em parte porque naquela época eu fui executada por um grupo de pessoas que eu não esperava que agissem assim. Eu estava falando com elas sobre a paz. Muitas pessoas, incluindo você, querem a paz. Mas deixe-me explicar algo, Gary. As pessoas do mundo nunca vão viver em paz até que elas tenham paz interior. Ainda que eu não tenha vivido por muito tempo, pelo menos cheguei a ser um dos primeiros ministros de J. A Bíblia despreza pessoas como eu e Tadeu, mas nós fomos privilegiados em compartilhar os ensinamentos de J como foram falados diretamente a nós. Uma honra, vocês foram ordenados? Eu fui pré-ordenada. Gary pergunta. Você foi crucificada? Não, eu fui decapitada na Índia. Quando você está em um corpo, nunca sabe que tipo de dia terá. Não foi uma maneira ruim de fazer uma transição, na verdade, surpreendentemente rápido. Isso me lembra de algo que eu queria dizer sobre o ato da crucificação. Esse é um ritual restritamente romano. Ninguém mais o praticava. Os escritores dos últimos evangelhos quiseram culpar o Sinédrio e os fariseus que eles odiavam pela morte de J, descrevendo um julgamento durante a Páscoa judaica, mas aqueles grupos não tomariam parte em qualquer uma lei judaica, a menos que quisessem incorrer o ódio do seu próprio povo por desobedecerem a Deus. Eles eram homens inteligentes, eles não fariam algo estúpido assim, e o citado julgamento não teria atendido às orientações da nossa lei. Foi mais tarde que vocês tiveram hostilidades específicas e tolas que levaram à narração errônea daquela parte da história do Novo Testamento. Na época da crucificação, eram os romanos que exerciam todo o poder civil, e se havia uma coisa com a qual nosso povo concordava, era em seu desgosto em relação aos romanos. Com poucas exceções, não havia muitas pessoas enfileiradas escarnecendo de J. Foram principalmente os romanos que o ridicularizaram. A maioria dos judeus ao longo do caminho apenas o viu como outro infortúnio do império dos gentios. A próxima vez em que você pensar sobre as pessoas que supostamente mataram nosso Senhor, dê uma chance ao povo judeu. Nós éramos os objetos da crucificação, não os perturbadores dela, os perpetradores dela. Judas não sabia que J iria terminar na cruz. Ele simplesmente cometeu um erro, então ele se sentiu extremamente culpado em relação a isso. Foi por isso que ele se enforcou. Perdoe-o. J o perdoou, então você também pode fazê-lo. E enquanto estiver nisso, você também pode perdoar os romanos que realmente mataram o corpo daquele que eles mais tarde chamariam de Senhor.
Jota pôde perdoá-los até mesmo enquanto eles estavam fazendo isso, porque ele sabia que o que ele realmente era nunca poderia ser morto. Por que você acha que a geração após geração daqueles que afirmaram segui-lo sentem a necessidade de atribuir algum tipo de culpa por essa ação a pessoas a quem eles mesmos conhecem? Sinto que você vai me dizer, mas tenho um problema com sua explicação sobre as coisas. Jota não falou sobre Judas traí-lo com um beijo? Pergunta Gary. Não. Antes da ceia, Judas estava bêbado e queria dinheiro para comprar mais vinho e para uma prostituta. Um oficial romano que o havia visto antes com o Jota o descobriu e pediu informações. Você vê, Pôncio Pilatos estava procurando transformar alguém em exemplo como uma maneira de exercer autoridade durante a Páscoa judaica. Pilatos nunca lavou suas mãos em relação às coisas todas. Ele queria que acontecesse. Judas contou ao oficial onde Jota e nós estaríamos naquela noite em troca de dinheiro. Quantas tragédias em seu mundo são resultado de alguém fazendo algo enquanto está sob influência de álcool que normalmente não faria? Então Judas estava com o caco cheio pela metade procurando alguma companhia feminina e ele não se deteve para pensar sobre as consequências de suas ações poderiam ter? Sim, responde Purchá, uma circunstância com a qual acho que você está familiarizado, exceto que eu diria que Judas estava com o caco quase que totalmente cheio. Você disse que Jota não sofreu na cruz, o que eu achei difícil de acreditar. Você vai me contar como ele foi capaz de perdoar a todos e não sentir dor durante a crucificação ao mesmo tempo? Certamente, continua Purchá, mas não durante essa visita. Na época em que fomos embora, depois da nossa última visita, nós teremos lhe dado uma imagem completa e teremos iniciado você em seu caminho. O resto ficará a seu cargo, mas nós não vamos esconder nada. Não vamos lhe dar a desculpa de que é um mistério. Desculpa com a qual suas igrejas são tão parciais. O sistema de pensamento do Espírito Santo não deixa você com um monte de perguntas não respondidas. Pode haver algumas respostas das quais você não goste, mas nós lhe dissemos no início que nem sempre iríamos lhe dizer o que você queria ouvir. Agora vou ser muito honesta com você sobre o que é meu evangelho e também sobre o que não é. O evangelho de Tomé não é o santo grau da espiritualidade. Ele não vai lhe trazer salvação e não vai treinar sua mente para pensar de acordo com as linhas necessárias para que você atinja a sua salvação. Entretanto, ele vai desempenhar 3 serviços muito importantes pela humanidade. Em primeiro lugar, apesar de que você e alguns outros possam pensar, meu evangelho não é um documento gnóstico. Para aqueles que se importem em observar partes dele, contém a escritura nas primeiras formas de cristianismo, antes até que elas fossem algo como uma religião separada chamada cristianismo. Nós estávamos entre as primeiras seitas judaico-cristã. Certamente havia diversidade entre as várias seitas, mas nós não estávamos sozinhos em nossas impressões sobre Jota. Por que você acha que a igreja estava tão desesperada mais tarde em rotular meu evangelho como gnóstico e herético? Era porque eles não queriam que os membros da igreja viessem como realmente eram os primeiros cristãos. Na verdade, a igreja faria qualquer coisa para esconder o fato de que alguns de seus ensinamentos são heréticos em relação ao Jota histórico. Não que ele não fosse perdoá-los. Já existem alguns estudiosos na Bíblia que percebem que meu evangelho não é derivado dos evangelhos do Novo Testamento e que ele incluiu algumas citações que foram expressas de maneira mais original e realista do que as situações similares dos evangelhos sinóticos posteriores. Esses estudiosos estão certos sobre esse ponto, embora algumas das situações que eles pensam serem verdadeiras não são, e então eles demoram a aprovar algumas das poucas citações verdadeiras em meu evangelho, porque elas não têm a confirmação de que as regras deles exigem. Entretanto, se Jota ensinasse algo em particular ou dissesse algo para um grupo muito pequeno de discípulos, por que isso necessariamente estaria nos livros de Marcos, Lucas ou Mateus? Os autores desses livros não eram da nossa geração. 40 ou 80 anos depois, eles simplesmente copiariam dos evangelhos de situações anteriores, mantiveram o que gostaram e jogaram fora o que não gostavam, e depois acrescentaram a essa mistura essas histórias atraentes, rumores e especulações que se encaixavam em seu novo dogma religioso. Os primeiros evangelhos, incluindo o meu, foram escritos em aramaico. Você não acha um pouco estranho que nenhuma cópia original completa das palavras de Jota em sua própria linguagem tenha sobrevivido ao crescimento do cristianismo? Você realmente acha que isso foi um acaso?
Incrivelmente, até mesmo os últimos evangelhos foram modificados através dos próximos poucos séculos. O final de Marcos foi completamente modificado. As mudanças na teologia nunca terminaram. Você pensou que Artem estava exagerando quando disse que o cristianismo ainda estava sendo construído. Ele não estava. As pessoas não começaram a rezar para ele. Tadeu, como São Judas, até o século XVIII. Em relação ao aprendizado, como você vê, não há nada de errado com a revelação contínua, mas o cristianismo pegou o que era realmente arte religiosa, o Novo Testamento, e tentou, como uma maneira de expressar o que é verdadeiro para o artista, mas a maioria das pessoas não iria ver a Última Ceia de Leonardo da Vinci e torná-la por um registro literal absoluto e uma pintura histórica da nossa última reunião antes da paixão. E você? Você está afirmando que está me contando a verdade absoluta? Pergunta Gary. Quando tivermos terminado com nossos encontros, vamos ter passado a você alguns ensinamentos que nos foram dados por Jota, que realmente expressam a verdade absoluta, que pode ser resumida em apenas 2 palavras, mas apenas experimentando por uma mente que foi preparada para ela. Eu já disse essas 2 palavras, mas você não percebeu. Elas falam da verdade absoluta e total. Elas são a correção do universo. Conforme prosseguimos, não vamos manter em segredo quais elas são e o fato de representarem uma escolha. Para que possa fazer as escolhas por competência, você vai ter que tornar muito mais ciente das alternativas entre as quais ela está escolhendo. Acho que isso é muito justo por enquanto. Você pode continuar, diz Gary. Obrigada. Eu já disse que a cópia que restou do meu evangelho foi modificada através dos anos, mas ela ainda continua como um exemplo mais realista do tipo de afirmações que foram feitas por nosso líder. Aquilo que eu afetuosamente vou me referir de agora em diante como Tomé é um evangelho de citações judaico-cristã, que antecedeu o gnosticismo. O gnosticismo era uma combinação de muitas filosofias anteriores misturadas com algumas das coisas que Jota disse, ou que as pessoas pensaram que ele disse. Sim, você certamente poderia dizer que Jota tinha o que poderia ser descrito como tendências gnósticas, mas elas não eram todas novas. Algumas dessas peculiaridades remontam à forma arcaica de misticismo judaico. Se você quiser ver um pouco de última teologia gnóstica, pode ler o Evangelho da Verdade, de Valentino, que é o máximo da literatura gnóstica. Você não vai entender uma parte da terminologia, mas vai ter uma ideia geral sobre o que algumas seitas gnósticas acreditavam. Jota até mesmo iria a concordar com uma parte disso, e o mais importante seria que o mundo é como um sonho, e que Deus não o criou. Mas o Evangelho da Verdade foi escrito 150 anos depois da primeira versão do meu Evangelho, que cita alguns dos ensinamentos que realmente foram falados pelo Jota histórico. Eu digo alguns dos ensinamentos e o chamo de primeira versão pelas razões que já lhe disse antes, mas as implicações de tudo isso não poderiam ser mais claras. O primeiro serviço que meu evangelho desempenha é que o mundo pode finalmente ver por si mesmo que, conforme o cristianismo se tornou cristianismo, ele possuía cada vez menos semelhança com o Jota histórico, nosso Messias, professor da sabedoria, e cada vez mais semelhança com uma figura apocalíptica, construída a partir dos últimos evangelhos. O segundo serviço importante que ele desempenhou foi um tom geral dos próprios ensinamentos. Jota era do Oriente Médio, não do Mississippi. Sua abordagem era muito mais cuidadosa e oriental do que o tipo de dualismo intrínseco, afastado da mente do Ocidente. Essas influências ocidentais foram trazidas depois. O terceiro serviço está no significado de algumas das próprias citações. Eu já disse que nós não compreendemos completamente a mensagem de Jota naquela época, mas Tomé realmente deu uma representação mais autêntica do tipo de coisas que Jota diria do que os outros evangelhos. Eu vou lhe dar um tipo de versão padrão revisada por mim mesma, para ajudá-lo a compreender um pouco dele aqui. Também vou escolher apenas citações que realmente ouvi Jota dizer. Para os propósitos dessa discussão, vou escolher apenas algumas poucas. Não se esqueça de que nós temos outras coisas mais importantes para conversar. Isso apenas está destinado a ajudar a prepará-lo. Dentre os 114 citações em Tomé, Jota realmente disse 70 delas, ou algo bem próximo disso. As outras 44 são espúneas, uma palavra que a igreja gastou muito de usar para descrever todo o evangelho.
Com as contribuições que os estudiosos têm dado, a igreja não fala tão alto quanto costumava. Desculpe, mas estou explodindo com mais uma pergunta que tenho que fazer. Cuidado, garoto, interrupções demais e talvez tenhamos que inventar o inferno de Dante para você. Eu sempre ouvi falar sobre esse misterioso e hipotético evangelho que os estudiosos acreditam que foi usado como uma fonte por todos os chamados evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Supostamente esses 3 foram copiados da mesma fonte, e eu acredito que você usou a palavra fontes. Seu evangelho é o documento que estava faltando? Como nós dissemos, não viemos aqui para tentar fazer uma contribuição para os estudos da Bíblia. Não que um estudioso fosse ouvir uma fonte que não pudesse ser verificada de qualquer maneira. Se você precisa saber, vou lhe contar exatamente o que era o que. Os evangelhos de Mateus e Lucas realmente foram copiados dele, mas Marcos não. O escritor de Marcos tinha suas próprias fontes, e que não era o meu evangelho como os estudiosos já sabem, mas você pode ser desculpado por não saber. O que era então? Pergunta Gary. Depois da crucificação, o irmão Tiago, geralmente chamado de Tiago o Justo, era o herdeiro legítimo de Jota aos olhos de muitos dos seguidores. Eles sabiam o quanto Jota o amava, e Tiago era um homem sincero e firme. Entretanto, ele também era muito conservador. Conservador não é exatamente a palavra que você usaria para descrever Jota, que era o radical dos radicais. Não no temperamento, mas em seus ensinamentos. Por essa razão, haviam 3 seguidores de Tiago, que, embora o respeitassem, decidiram preservar para a posteridade os ensinamentos que eles tinham ouvido pessoalmente. Jota falar em público. Eles não acreditavam necessariamente que Tiago ou qualquer outro grupo fossem permanecer fiéis a alguns princípios surpreendentes que Jota havia articulado. Então eles reuniram o evangelho de situações intitulado simplesmente de Palavras do Mestre. Os escritores dos 2 evangelhos, mais em voga na igreja mais tarde, usaram esse documento, agora citado como que, depois de uma palavra alemã de sig que significa fonte, para copiar citações que pudessem combiná-las com suas histórias. Eles também copiaram de Marcos, o escritor, que tinha usado um consenso de citações. O Evangelho de João foi escrito depois, quando a divisão entre as mais novas seitas e o judaísmo se tornou mais óbvia. De modo interessante, várias cópias de Palavras do Mestre, assim como Tomé, sobreviveram em lugares variados por mais tempo do que você poderia imaginar. Não foi até por volta de 400 d.C. que houve um novo esforço, dirigido por Santo Agostinho, para eliminar tudo o que não se adequasse às crenças oficiais da Igreja. Seu ato de queimar livros teria deixado os nazistas orgulhosos, mas ele foi feito em nome de Deus, é claro. Ainda que Palavras do Mestre e Tomé não fossem agnósticos, eles foram destruídos juntamente com toda a literatura gnóstica existente. Afinal de contas, aquelas citações não soavam muito de acordo com a Igreja, então deveriam ser heréticas. Se não fosse pela coleção de Nag Hammadi, que foi descoberta e enterrada perto do rio com meu evangelho, o mundo nunca teria mais que alguns pequenos vislumbres sobre Jota. Agora vamos continuar com Tomé. Ele começa. Existem 3 citações secretas que o Jota vivo falou e Dídimos, Judas, Tomé registrou. Primeira, e ele disse: quem descobrir o significado interior desses ensinamentos não provará a morte. Eu vou usar os números agora, embora minha versão não tenha números e essa citação tenha recebido o número 1. Depois, porque as pessoas não tinham certeza se eu a já tinha falado ou se havia sido Jota. Tinha sido eu que tinha falado e escrito, e supunha-se que ela era uma parte dessa breve introdução, não rotulada como uma situação de Jota. A palavra oculta simplesmente significa que muitas dessas situações foram faladas por Jota tanto em particular quanto em um pequeno grupo de pessoas. Não significa que era a intenção dele esconder as coisas. A pessoa não vai experimentar a morte porque, como já foi dito antes, Jota estava nos mostrando o caminho para a vida, significando que o que experimentávamos aqui na Terra não era a vida, ainda que presumíssemos que fosse. Ele era o Jota vivo porque tinha alcançado a verdadeira iluminação, sua unicidade com Deus. Vivo nesse caso não se refere a ele estar em um corpo, ainda que parecesse que estava.
É uma referência à ressurreição da mente, como citado antes, e também se refere a uma situação do meu evangelho sobre a qual não vou falar até uma visita posterior. Também a palavra vivo aqui não tem nada a ver com a ressurreição do corpo, ainda que J tenha aparecido a nós depois da ressurreição. Eu quero lhe dar um breve esclarecimento agora sobre nomes por uma razão. O nome de J não era realmente Jesus. Seu nome hebreu era Yeshua, embora nós raramente o chamássemos assim. Para nós ele era o mestre, não que ele quisesse ser chamado de mestre ou de algo assim em particular, mas porque nós o reverenciamos naquela época. A tradução do nome dele para o grego e depois para o inglês deveria ter terminado como Yeshua, não Jesus. Isso realmente não importa. O que é um nome? Um Cristo com qualquer outro nome não seria um? Por que incluir os dois? Você não é judeu, mas algumas pessoas que vão ler seu livro são. Se eles ignorassem J, então estarão perdendo uma parte da sua herança. Enquanto estamos falando sobre nomes, eu muitas vezes era chamado do que traduzidos aqui como Dídimos, que significa gêmeo. Eu humildemente incluí essa parte do nome na introdução para que as pessoas soubessem quem eu era. Eu tinha uma semelhança fantástica com J. Na verdade, eu era regularmente confundido com ele. Existem aqueles que acreditam que eu realmente era gêmeo de J, mas isso não é verdade. Minhas desculpas a aqueles que eu amo, que sinceramente acreditam no Atos de Tomé, que foram escritos depois e eram gnósticos, e especificamente dizem que eu era gêmeo de J. Desnecessário dizer que alguns dos atos de Tomé são verdadeiros e outros não, mas uma discussão completa sobre a minha vida como Tomé iria preencher a maioria das nossas vistas. Entretanto, vou lhe dizer algo mais que apenas eu ou Tadeu poderíamos lhe dizer. Minha semelhança com J era tão grande que quando eu ouvia o que ele ia ser crucificado, quis trocar de lugar com ele para que pudesse ficar livre. Tadeu e eu tentamos chegar perto dele mais uma vez. Primeiro enquanto ele ainda estava preso e de novo, depois que a procissão começou. Lamentavelmente para nós naquela época, a oportunidade de fazer uma troca nunca realmente se apresentou. Eu teria dado minha vida alegremente por J. Nós não saímos todos correndo feito loucos da cidade da maneira que foi apresentado pelas pessoas que nem mesmo estavam lá. Demorou até que J aparecesse a nós depois da crucificação, para perceber que a coisa toda era uma lição que ele tinha escolhido ensinar. O mundo não entendeu a lição da crucificação de início, mas o processo de J ser um professor para o mundo não estava terminado, o que é algo que você, meu querido irmão, logo vai descobrir. Tenho anotado aqui que você disse antes que você e os seus outros discípulos cometeram o erro de dar grande significado ao corpo de J. Depois você disse que você mesma pensou que a ressurreição era da mente e não tinha nada a ver com o corpo. Qual a crença você realmente tinha? Ou você está apenas querendo me enganar aqui? Muito bom, nós o estamos desafiando e não há nada de errado em você nos desafiar de vez em quando. A resposta é que naquela época eu tinha ambas as crenças. Minha mente ainda estava dividida. Nós também dissemos que estamos falando com você agora com o benefício de um aprendizado posterior. Você terá uma ideia muito melhor sobre o que isso significa conforme continuarmos. Lá atrás, quando eu estava escrevendo esse evangelho, compreendi intelectualmente muito do que J estava dizendo sobre a sua importância da mente, mas minha experiência, e isso ainda mais verdadeiro em relação aos outros discípulos, era a de que nossos corpos, e especialmente o corpo de J, eram muito importantes. A situação comigo, então, não era muito diferente da situação com você agora. Hoje em dia, você e seus amigos acreditam na experiência de uma trilogia, corpo, mente e espírito. O equilíbrio de todos os três é importante em sua filosofia, mas você logo vai aprender ao invés disso, que a mente aparentemente separada, que faz e usa os corpos, precisa escolher entre a realidade eterna e imutável do espírito, que é Deus e seu reino, e o universo irreal e imutável dos corpos. O que inclui tudo o que pode ser percebido, quer você pareça estar em um corpo ou não. Isso é a pedra fundamental da mensagem de J. Ele realmente disse como está escrito no que agora está classificado como situação número 47. É impossível para um homem montar em 2 cavalos ou retesar 2 arcos. E é impossível que um servo sirva a 2 senhores, pois ele honra um e ofende o outro. Você está dizendo que dar igual valor ao corpo, mente e espírito realmente contribui para que eu fique voltando aqui vezes sem conta como um corpo ao invés de ser livre? Sim, mas isso não significa que você deveria negligenciar seu corpo.
Estamos falando sobre uma outra maneira de olhar para ele. Para encenar a questão sobre minhas crenças passadas, meu evangelho meramente registrou coisas que J disse. Ao contrário dos escritores dos evangelhos posteriores, eu não estava constantemente inserindo minha opinião. Portanto, Tomé não é tanto uma reflexão sobre meu nível de compreensão naquela época quanto um registro de algumas das ideias de J. Por exemplo, essas palavras são um excerto da citação 61. Eu sou aquele que veio do que é inteiro. Eu vim das coisas do meu Pai. Portanto, eu digo que se alguém é inteiro, será preenchido com luz, mas se alguém é dividido, será preenchido com escuridão. Em outras palavras, para revisar um ponto anterior, você não pode ter ambos os caminhos. Você não pode ser um pouco inteiro, mais do que qualquer mulher não pode estar um pouco grávida. Sua lealdade precisa ser indivisa. Você precisa ser vigilante apenas por Deus. Esse estado mental não vem todo de uma vez. Quanto ele requer muita prática. Você não aprende nada de valioso da noite para o dia. Quanto tempo levou para você se tornar um bom guitarrista? Eu pensei que era bom depois de alguns poucos anos, mas depois de 10 anos eu percebi que ainda estava me aperfeiçoando. Você realmente acredita que atingir o mesmo nível de J é uma tarefa fácil? Eu não tenho medo de praticar, só gostaria de estar um pouco mais seguro de que estou no caminho certo, diz Gary. Muito bom, vamos continuar e você pode segurar seu julgamento até ter mais informação. Você não pode entender o quanto J, que agora está totalmente identificado com o Espírito Santo, quer se unir totalmente a você. É por isso que ele sempre disse na citação 108, quem bebe da minha boca tornar-se-á como eu. Eu mesmo me tornarei ele. As coisas que estão ocultas ser-lhe-ão reveladas. A união mística sobre a qual J está falando aqui é algo que acontece bem literalmente. As lições do perdão verdadeiro que permitem que isso aconteça não são para todos simultaneamente. Elas são para aqueles que estão prontos para receber instrução individual. Vou escolher a ti, 1 entre 1000 e 2 entre 10.000, e eles serão como um só. É claro, J escolhe todos o tempo todo, mas quantos estão prontos para escutar? Como essa citação obviamente profetizou, as lições do Espírito Santo não serão ouvidas pelas massas, mas aqueles que ouvem que são os escolhidos certamente serão como um só, pois é bem isso que são. O Filho de Deus vai voltar ao reino inteiro e completo, e no final não haverá ninguém que não esteja conosco. O J oculto não pode perder. Para vencer, entretanto, você precisa, como a citação número 5 coloca. Reconheça o que está diante dos teus olhos e o que está oculto a ti será desvelado, pois não há nada oculto que não venha a ser manifestado. O que está à frente de sua face é a ilusão, e o reino de Deus, que parece estar oculto, será revelado àqueles que aprendem com o Espírito Santo o caminho único do perdão de tudo o que está à frente deles, de maneira que J fez. Finalmente você será um com ele, e não sobrará nada além da sua verdadeira alegria no reino de Deus. Gary questiona. Isso tudo é bom e correto, Porchat. Mas aqui no reino da exploração, quando o mundo realmente está bem na sua cara, pode ser um pouco difícil continuar com o sorriso do Espírito Santo. Não me diga, eu estive aqui algumas poucas vezes, você se lembra? Eu garanto que nós não vamos lhe dar meras teorias. Você vai aprender maneiras muito práticas de lidar mentalmente com as situações que estão aparentemente diante de você. O resultado vai deixar você com um potencial de atingir a mesma paz de Deus que J. Nesse instante, você acredita que certas coisas têm que acontecer no mundo para você ser feliz. Conforme você atingir a paz de Deus, o resultado finalmente será a habilidade de reclamar seu estado natural de alegria, não importando o que pareça estar acontecendo no mundo. Pois como você pode ver na citação 113, J estava ensinando que o reino do céu é algo que está presente, mesmo que atualmente não esteja ciente disso. Seus discípulos disseram, quando virá o reino? Ele disse, ele não virá porque é esperado. Não é uma questão de dizer, eis que aqui está aqui, ou eis que está ali. Na verdade, o reino do Pai está espalhado pela terra e os homens não o veem. J não está dizendo aqui que o reino do Pai está na terra. Na verdade, ele sabia que a terra estava em nossas mentes. Ele estava falando sobre algo que as pessoas não veem, porque o reino do céu não pode ser visto com os olhos do corpo, que só são capazes de ver símbolos limitados. O céu não existe dentro do reino da percepção, mas é a forma genuína de vida da qual você finalmente ficará ciente. Assim como a lagarta se torna borboleta, você vai se tornar o Cristo, e será um com toda a verdadeira criação.
A ciência da sua unicidade com a presença de Deus é sua porque a de Deus a deu a você. Você a esqueceu. Ainda assim, ela continua aqui enterrada em sua mente. Existe uma maneira de lembrar, e lembrando, você vai reclamar o que realmente é, e a que lugar realmente pertence. Nós viemos ajudá-lo e, através de você, ajudar aos outros. Existem algumas citações em Tomé que são similares às situações no Novo Testamento, que J realmente nos ensinou. Vou falar brevemente de algumas delas para você. Citação 26. Tu vês o cisco no olho do teu irmão, mas não vês a trave em teu próprio olho. Quando retirares a trave do teu olho, então verás claramente e poderás retirar o cisco do olho do teu irmão. Citação 31. Nenhum profeta é aceito em sua cidade, nenhum médico cura aqueles que o conhecem. Citação 36. Não vos preocupeis de manhã até a noite, e de noite até de manhã, com o que vestireis. Citação 54. Bem-aventurados os pobres, pois vosso é o reino do céu. Por favor, perceba que essas duas últimas situações não devem ser aplicadas ao nível físico. Elas são sobre não ficar mentalmente apegado às coisas. Elas não têm nada a ver com desistir fisicamente de nada. Se você acreditar que tem que dar algo, então o está tornando tão real quanto o que se o cobiçasse. Isso também é verdade sobre as mais curtas citação de J, em Tornai-vos passantes. E eu vou lhe dar mais duas citações do Novo Testamento que vieram de Tomé. Citação 94. Aquele que busca encontrará, e para aquele que bate a porta será aberta. Citação 95. Se tendes dinheiro, não o empresteis a juro, mas dai-o àquele de quem não o recebereis de volta. Você ocasionalmente vai nos ouvir fazer uma referência a uma citação do Novo Testamento que realmente foi dita por J, mas o significado nem sempre será o mesmo para nós do que o modo com que você geralmente se acostumou a pensar sobre ela. Agora vou lhe oferecer partes de mais algumas poucas citações de Tomé para lhe dar uma ideia do sistema de pensamento que J estava expressando, que é o sistema de pensamento do Espírito Santo. Citação 11. Os mortos não estão vivos e os vivos não morrerão. Citação 22. Quando fizerdes os dos dois um, e quando fizerdes o interior como o exterior, e o exterior com o interior, e o acima como abaixo, e quando fizerdes do macho e da fêmea uma coisa só, de forma que o macho não seja mais macho, nem a fêmea seja mais fêmea, então entrarás no reino. Citação 49. Bem-aventurados os solitários e os eleitos, pois encontrareis o reino, pois viestes dele e para ele retornareis. Você se lembra da história do filho pródigo? Você vai voltar para casa outra vez, mas para isso você precisa retraçar seus passos de volta para a sua decisão original de ser separado de Deus, pois como J diz a seguir, o início e o fim, que são o alfa e o ômega, são realmente a mesma coisa. Você vai voltar para casa novamente, mas para fazer isso precisa retraçar seus passos de volta à decisão original de ser separado de Deus, pois como J diz a seguir, o início e o fim, que são o alfa e o ômega, realmente são a mesma coisa. Citação 18. Os discípulos disseram a J: diga-nos como será o nosso fim. Ele disse: haveis então discerne o princípio, para que estejais procurando o fim. Pois onde estiver o princípio, ali estará o fim. Feliz daquele que toma seu lugar no princípio, ele conhecerá o fim e não provará a morte. Existe mais uma citação que eu preciso explicar, porque ela tem sido assunto de muita especulação através dos anos, não apenas nos últimos 50 anos, mas também nos primeiros 4 séculos da existência do Evangelho. Na citação 13, depois de falar para alguns de nós, J me pediu para ir com ele. E ele o levou, se afastou e disse 3 frases a ele. Quando Tomé voltou para junto dos seus amigos, eles perguntaram a ele: o que J disse a ti? Tomé disse a eles: se eu contasse a vós as coisas que ele me disse, vós pegareis pedras e jogariam em mim, e o fogo viria das rochas e os consumiria. O fogo, na última linha, é a ira de Deus, e você deveria perceber que o apedrejamento era a punição tradicional judaica por blasfêmia, mesmo que não fosse usada com tanta frequência quanto possa imaginar. Muitas pessoas se perguntaram o que J disse para mim naquela época, até mesmo os escritores do Novo Testamento, que sentiam estar em competição com o meu evangelho.
Retrataram Pedro como sendo o aluno favorito de Jota ao invés de mim. Eu contei a você que eles me desprezaram de qualquer forma. Jota não estava preocupado com sua própria segurança quando começou a falar blasfêmias. A razão pela qual ele me disse para não repetir suas afirmações era para me proteger. Essas são as 3 coisas que ele disse para mim naquele dia. Tu sonhas com um deserto, onde as miragens são teus governantes e atormentadores, embora essas imagens venham de ti. O Pai não criou o deserto e teu lar ainda é bom com ele. Para voltar, perdoe teu irmão, pois só então irás perdoar a ti mesmo. Dizer em público naquela época que Deus não criou o mundo poderia ter sido fatal para mim. Isso foi naquela época e isso é agora. E através da sua liberdade de expressão, todos esses princípios serão amplificados conforme continuamos. O resultado será um sistema de pensamentos que não é linear, mas holográfico, onde o todo é encontrado em cada uma das suas partes. Eu poderia continuar por horas com Tomé, mas não vou. Como eu disse, ele não é o santo grau da espiritualidade. Além disso, nesse exato momento, existe um documento espiritual que se aproxima mais do que qualquer outro de expressar o que Jota realmente quer dizer. Existe uma excelente razão para isso, que é porque ele o ditou, palavra por palavra, para a pessoa que passou anos da sua vida escrevendo. Não existe opinião de nenhuma outra ali além de Jota. Ele não foi editado para agradar a nenhuma religião nem modificado para atrair uma audiência genérica. Toda sua edição foi dirigida por Jota através dessa mulher. Ao contrário de Tomé, ele é uma apresentação completa, assim como um treinamento abrangente. Ele não foi destinado a ser um manual de uma religião ou um código de comportamento moral. Ele é um sistema de pensamento que propõe que se você cuidar da mente, tudo ou mais vai se seguir naturalmente. Felizmente, esse ensinamento, conhecido como um curso em milagres, não foi projetado para trazer mais outra organização, obcecado em mudar o mundo dos sonhos ao invés da mente do sonhador. Ele é um autoestudo, uma metamorfose de cada pessoa em Cristo, que é feita no nível da mente entre você e o Jota, ou entre você e o Espírito Santo, se você preferir pensar dessa maneira. Qualquer um deles vai funcionar. Isso o coloca na posição afortunada de poder aprender mais com o mestre do que poderia ter feito há 2000 anos. Se você estiver preparado para usufruir dele, e ele realmente deveria ser chamado de mestre. Muitos chamam assim a si mesmo, mas você não os vê saindo por aí curando os doentes e ressuscitando os mortos. Existem coisas que as pessoas do mundo são capazes de compreender no alvorecer desse novo milênio, que simplesmente não eram capazes de compreender no passado. A mensagem de Jota não mudou, mas sua habilidade de compreendê-la mudou por causa de um panorama mais amplo do mundo e da mente. Jota só pode conduzir as pessoas usando conceitos que elas possam compreender. No final, tudo exceto Deus é uma metáfora, mas existem ensino e aprendizado a serem feitos no meio tempo. Eu lhe disse antes que as pessoas do mundo nunca vão viver em paz até que tenham paz interior. A paz interior e a verdadeira força são objetos principais de um curso em milagres. Mas ele tem uma maneira única de executar isso dentro de você. O mundo vai mudar como um resultado disso, mas não é para isso que o curso existe. Ele existe para você. Ele é um presente, mas também um desafio. Você algumas vezes vai ouvir pessoas dizendo que o curso é simples, mas raramente vai ouvir alguém dizer que é fácil. O mundo vai parecer mudar para você de vez em quando, porque o curso lida com a causa de tudo ao invés de com os efeitos. E o que é esse mundo além de um efeito? Isso certamente não é o que o mundo acredita, mas não há nada a se falar a respeito desse mundo. Antes de irmos, queremos que você fique pronto para as próximas 3 semanas. Você será guiado em relação ao que deve fazer e deveria lembrar de pedir orientação ao Espírito Santo se tiver tempo. Seja prático. Você não tem que perguntar a ele se está tudo certo em tomar uma xícara de café, a menos que isso seja um problema para você. Mas não tome decisões importantes por si mesmo, a menos que seja uma emergência a você e uma emergência e você não tenha tempo. Então você automaticamente receberá a orientação quando precisar. Em relação à nossa próxima visita, voltaremos em 21 dias e você tem trabalho a fazer neste interim. Por favor, diga-me brevemente que pode se recordar quando sua mãe costumava ler para você alegoricamente a Caverna de Platão. Apenas me dê uma ideia geral sobre o que se lembrar.
Bem, era bem louco, diz Gary. Não tão louco quanto isto, mas eu me lembro de que havia homens presos em uma caverna, acorrentados de maneira tão firme que não podiam se mover o suficiente para virar suas cabeças ou até mesmo seus olhos. Tudo o que conseguiam ver era a parede da caverna à frente deles. Eles ficavam lá por tanto tempo que aquilo era tudo o que podiam se lembrar, era tudo o que conheciam. Eles podiam ver sombras na parede à frente deles e ouvir alguns sons. Pelo fato de aquilo ser tudo o que conheciam, eles pensavam que o que estavam vendo era a realidade. Era tudo muito sombrio, mas eles estavam acostumados com isso e pensavam que era normal, e se sentiam um pouco confortáveis com isso. Finalmente, um dos prisioneiros consegue se libertar e é capaz de olhar ao redor e ver que está em uma caverna. Ele também pode ver um pouco de luz, vindo da direção da entrada. É preciso um longo tempo para seus olhos serem capazes de suportar a luz, mas quando ele vai até a entrada da caverna, pode ver pessoas andando de um lado para o outro, na estrada do lado de fora, e são as sombras delas que estão sendo projetadas na parede dentro da caverna. Percebendo que os prisioneiros dentro da caverna não podem ver que o que seus olhos veem não é verdadeiro, o prisioneiro libertado volta e tenta dividir seu conhecimento com eles. Eles estão tão acostumados ao seu modo de pensar que realmente não querem ouvir o que aquele que está liberto tem a dizer. Na verdade, é bem o contrário, eles querem matá-lo. É como o que vocês estiveram me contando. As pessoas podem pensar que querem ser livres, mas realmente não querem abrir mão de seu próprio modo de olhar para as coisas. Obrigado, Gary, diz Artem. Sua mãe está satisfeita. Para Platão, o liberto era seu mentor, Sócrates, que foi executado por ser forçado a beber veneno. Mas você poderia substituir o nome dele pelo nome de centenas de professores que já desafiaram outros a se elevarem acima do mundo. Muitos tiveram seus corpos assassinados no processo, embora isso realmente não importe. Pois, como Platão estava tentando dizer ao mundo com sua história, sua realidade não é nada do que você pensa que é. Seria útil para você compreender que a realidade de Jota não é a mesma do mundo. Ele não está aqui, na ilusão, do mesmo modo como você acorda em sua cama depois de um sonho, e não está mais sonhando. De vez em quando você pode experimentar o sonho como real, mas ele não é. Você pode querer trazer Jota ao seu sonho com você, mas ele tem uma ideia melhor. Ele quer que você acorde para que possa estar com ele. Ele quer que você seja livre, fora do sonho completamente, fora da caverna de Platão, além de todos os limites e fronteiras. Você sempre pensou que tinha que tentar com mais afinco ser uma pessoa mais amorosa, a fim de que pudesse exemplificar o amor de Jota. Isso não é verdade. Se você realmente quiser ser o perfeito amor como ele, Deus, então o que precisa fazer é aprender como remover, com a ajuda do Espírito Santo, as barreiras que colocou entre você e Deus. Então você vai naturalmente e inevitavelmente se tornar consciente do que realmente é. Sua determinação admirável de remover o conflito da sua vida o tem colocado em um estado mental onde você está pronto para passar para uma pista de alta velocidade. Um estado de mestria espiritual é seu sobre seu pedido, desde que você continue querendo aprendê-lo. Os ensinamentos de Jota que vamos compartilhar com você não são para todos. Pelo menos não para todos de uma vez só na ilusão linear. Mas eles são para você. Você saberá disso por seu próprio reconhecimento. Se você não reconhecer isso, então sinta-se livre para nos dizer a qualquer momento e vamos parar de visitá-lo. Nós não estamos trazendo ordens de Deus a você. Você pode não querer acreditar nisso ainda, mas Deus não exige nada das pessoas. Você acha que é a vontade de Deus que está sendo ensinada aqui, mas você e o mundo estão errados sobre isso. É algo mais que está sendo constantemente ensinado aqui, isto é, sua aparente separação de Deus. Nós queremos ajudá-lo a voltar para a sua realidade com Ele. A aparente interação entre você e Deus é realmente uma interação dentro da sua própria mente inconsciente dividida, entre a parte de você que se esqueceu da sua realidade e a parte que sua mente onde o Espírito Santo habita. Ele nunca deixou você. Sua voz em relação à qual você vai aprender a se tornar vigilante é sua memória de Deus, sua memória de seu verdadeiro lar. Essa voz representa sua realidade esquecida por longo tempo. Agora você precisa aprender como escolher como os prisioneiros da caverna de Platão, algo que você terá extrema resistência em escolher. Você precisa aprender como escolher entre o Espírito Santo, que representa seu ser real, e a parte da sua mente que representa seu falso eu. E você vai aprender como fazer isso. De tal maneira que sua mente inconsciente, por tanto tempo aprisionada, possa finalmente ser libertada.
É literalmente impossível para você fazer isso por conta própria. Você certamente é livre para tentar. Se você se permitir ser ajudado, então muito tempo poderá ser economizado para você. Então, como nós, você será um com o J oculto. Você raramente vai pensar sobre isso dessa maneira, mas esse será seu verdadeiro trabalho. Tudo ou mais que você fizer para estar nesse mundo será apenas um disfarce. Seu verdadeiro trabalho de agora em diante é aprender, praticar e finalmente aplicar de maneira muito hábil a mesma arte de perdão avançado que J praticou. É assim que você vai ser levado de volta ao reino de Deus pelo Espírito Santo. Nesse momento, assim como o resto do mundo, você acredita que a sabedoria é ter bom julgamento. Durante nossa próxima visita, vamos lhe dizer o que a sabedoria realmente é. De agora até nosso retorno, deixe o Espírito Santo dirigir sua mente. A cada dia, por pelo menos 5 minutos, pense sobre Deus e no quanto você o ama. Então, da mesma forma que fazia antes de nossa primeira visita, aquiete a sua mente. Você vai descobrir, meu querido irmão, que águas serenas correm mais profundamente. Assim como muitas pessoas têm havido épocas em sua vida em que você tem estado preocupado com a possibilidade de ir para o inferno. Você não percebe que já está lá. Existe uma antiga tradição hebreia que diz que o inferno é a distância de Deus e o céu é a proximidade dele. Um pensamento que é muito válido. Conforme sua mente for sendo guiada em direção à sua nova aventura, tente se lembrar de tudo o que você observa no universo da percepção. Tem um de 2 propósitos entre os quais você pode escolher. Um propósito vai mantê-lo aprisionado, o outro vai libertá-lo. Se você escolher a interpretação do Espírito Santo sobre o que está vendo, então vai descobrir como J ensina na Nova Escritura. Tudo o que te é dado é para a liberação. A vista, a visão e o guia interior, todos te conduzem para fora do inferno com aqueles que amas a teu lado e o universo junto com eles. O 100, livro-texto, página 715.